Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Vovô Universo. Capítulo 541. Ajax jogou Edward em Alphonse, que estava do lado de fora do prédio por algum motivo. Ele fugiu furtivamente com Atis. Eles foram cuidadosos e correram para o mais longe possível do local. Vamos torcer para que o velho não descubra, disse Atis. Eu também, ele me castigaria se descobrisse. Já posso ouvi-lo dizer, uma criança de 5 anos não precisa de experiência em luta, Ajax imitou Alexander. Haha, mas você precisa de experiência. Seus chutes e técnica eram péssimos. Ela te perfurou tão facilmente. Atis o repreendeu. Eu sei que preciso treinar mais, mas todos em Fichem se recusam a me treinar. Eles dizem que sou muito pequeno e que eu deveria apenas me divertir. Ajax fez beicinho, infeliz. Bem, eu vou te treinar então. Você será meu aluno, eu serei seu Shifu. Entendeu? Atis perguntou. Sim, Shifu. Ajax saudou. Bom, agora vamos ver como estão os irmãos Elric. Ais liderou o caminho. Alexander estava na fronteira de Creta. Diferentemente de Airugo, uma guerra total estava acontecendo nesta frente. Pessoas morreriam todos os dias de ambos os lados. Embora Mestris estivesse usando apenas suas forças ocidentais na guerra, ainda estava dando um duro golpe em Creta, pois eles foram forçados a usar um grande número de militares. Eles não tinham um exército grande o suficiente como a Mestris. A Mestris estava usando a cidade ocidental de Pendleton como um incentivo moral para seu exército porque foi a primeira cidade que a Mestris conquistou na guerra de fronteira. Como vamos lidar com isso? Ragnaro perguntou. Bem, vou dar a esses homens o que eles desejam. Paz e segurança de vida. Creta vem lutando essa guerra há muito tempo. Enquanto a Mestris continua ficando mais forte por algum motivo, Creta parece continuar piorando conforme eles aumentam seus gastos militares. Precisamos dar a eles esperança de que se renderem, não serão tratados com dureza. Não sei quem começou esta guerra, mas eu só quero que ela acabe. Alexander disse firmemente. Mas eventualmente teremos que descobrir a razão por trás de tudo isso. A Mestris está em guerra com todos os seus vizinhos. Isso não pode ser uma coincidência. Leônidas acrescentou. Sim, é realmente suspeito. Alexander concordou e seguiu em direção à fronteira com outros. Diferentemente dos Airugo, Creta não tinha um príncipe que pudesse decidir as coisas. Creta tinha um governo central que era responsável apenas pelo trabalho administrativo. Então, havia também governos estaduais semi-independentes. Raj, Iró, Leônidas e Dob, quero que todos vocês se espalhem e parem com a luta acontecendo nas fronteiras. Enquanto isso vou tentar contatar o governo central de Creta. Alexander os instruiu e foi embora. Ele correu rápido em direção à fronteira. Havia uma luta acontecendo e ele continuou lançando feitiços congelantes em todos ao redor para impedi-los de disparar mais balas. Ele também desviou qualquer bala voando em direção a qualquer soldado. Ele encontrou o atual comandante desta frente. Ele era um tenente-general responsável pelo comando ocidental do exército de Amestris. Vejo que você está tendo dificuldades aqui. Alexander cumprimentou o velho. Ele estava atualmente cercado por seus soldados de todos os lados, e eles o estavam ajudando a permanecer vivo. Ah, General Universo, eles devem ter enviado você para me socorrer desta guerra. Ele o cumprimentou de volta. Não, eles não me enviaram para aliviar você. Eles me enviaram para acabar com esta guerra. Você fica aí. Eu vou e lido com isso. Não faça nada estúpido até lá. Alexandre o avisou e continuou indo em direção às linhas inimigas. Dob e outros estavam fazendo o mesmo. Os soldados estavam em um estado de loucura no momento e não ouviam nada do que eles diziam. A única opção era usar magia e congelá-los. Em apenas uma hora todo o campo de batalha ficou tão silencioso que era assustador e assustador. Apenas o general Amestre e o general Cretense ficaram se movendo. O que está acontecendo? O general americano entrou em pânico. Acalme-se, nós fizemos isso. Fique aqui agora. Dob apareceu ao lado dele. Alexandre chegou até o general Cretense. Olá, Alexander apareceu. Quem é você? O general perguntou. Um amigo de outro país. Eu impedi que a guerra se intensificasse. Leve-me ao seu governo para que possamos falar sobre um acordo de paz. Alexander exigiu. E por que você acha que deveríamos fazer isso? Nós já aceitamos que essa guerra só vai acabar quando tivermos destruído o Amestris ou não existirmos mais. O general alegou. Suspiro. Vamos lá, você e eu sabemos o quão devastador isso seria. Além disso, você realmente acha que pode destruir a Mestris? Eles acabaram de terminar a guerra com Airugo, agora podem enviar seu exército do sul para cá. Você nem conseguiu resistir ao exército ocidental deles, o que lhe dá a confiança de que vencerá então? Seu governo está realmente tão interessado em matar seu povo? Você não valoriza as vidas de seus soldados e pessoas? Render-se e perder uma guerra é melhor do que ser completamente derrotado e então não ter nenhuma palavra a dizer sobre o fim da guerra. Se seu povo se render agora, então você pode pelo menos obter algum tratamento favorável assinado na forma de acordos. Alexander o aconselhou. O general ficou quieto por um tempo. Ele era um velho e também tinha filhos e netos. Ele se recusou a pensar que seu netinho também morreria algum dia depois que eles perdessem a guerra. Siga-me então. Ele concordou em levá-lo consigo ao secretário de guerra do governo central. Alexandre foi levado para não muito longe do campo de batalha. Era um grande prédio do governo. Mas à sua maneira Alexandre viu a condição das pessoas que viviam ali. Ele ficou triste com o estado delas. As pessoas olhavam para o carro militar das calçadas. Elas usavam roupas esfarrapadas e pareciam doentes e desnutridas. Elas olhavam para o carro com olhos esperançosos de que poderiam ganhar algumas sobras se tivessem sorte. Gente, a condição de Creta é tão ruim assim? Ele perguntou. Sim, infelizmente essa é a realidade. Fomos forçados a colocar todos os nossos recursos na guerra.
Se os amestris quisessem, eles poderiam ter nos derrotado há muito tempo, mas eles arrastaram a guerra para que pudessem nos forçar a esvaziar todos os nossos recursos na guerra. Então, quando formos finalmente derrotados, estaríamos totalmente à mercê deles. O general respondeu: pessoas normais são as que mais sofrem nessas guerras. Não se preocupe, não importa qual decisão seja tomada hoje, eu vou garantir que comida suficiente seja doada para essas pessoas. Eu sou um pouco influente, você sabe. Alexander o assegurou. Sua decisão foi ainda mais forte quando ele viu uma mulher segurando as mãos de suas filhas fracas e olhando para ele com olhos desesperados. Ele acenou com a mão e suas roupas foram remendadas e bolas de arroz apareceram em suas mãos. Ninguém percebeu isso. Logo ele chegou ao escritório do secretário de guerra. Capítulo 542. Alexander viu o secretário de guerra e ele parecia exatamente como ele imaginava que ele fosse. Gordo, gorduroso e arrogante. Ele fedia a corrupção. Ah, então os amestres estão prontos para falar conosco agora? Eu pensei que éramos muito humildes para eles falarem conosco. Bem, então vocês são bem-vindos. Meu nome é James Robertson, ele disse orgulhosamente. Ele leu seus pecados primeiro. James Robertson, categoria 4. Assassinato, 5. Assassinato indireto, 51.000. Fome forçada, 200.515 pessoas. Abusador, 6. Extorsão de dinheiro, 50.456. Propagação de guerra, 5 vezes. Tortura de humanos e animais, 546. Roubo, 4.789. Corrupção, 100% corrupto. Porcentagem de pecado, 72%. Meu Deus, o que há de errado com esse homem? E eu sou Alexander Máximo Universo, você também está delirando? Alexander perguntou. O que você quer dizer? James perguntou com o senho franzido. Sabe, você parece orgulhoso demais para uma pessoa cujo país está à beira do colapso, cujo povo está à beira da morte devido à fome. Mas vejo que você tem comida suficiente para alimentar centenas. Alexander disse enquanto olhava ao redor do escritório. Havia até um grande armário com várias bebidas alcoólicas. Você não é quem deveria estar falando sobre isso. Foi seu país que fez isso conosco. Se não fosse por Amestris, Creta e seu povo estariam vivendo em prosperidade. James gritou. Alexander zombou. Pelo que eu sei, seus estados também estão em uma luta constante entre si. Mesmo antes de Amestris, seu povo estava morrendo. Mas eu concordo que Amestris também é a razão de muitas mortes aqui. Eles apenas agiram como catalisador e fizeram seu país piorar muito mais rápido. É por isso que estou aqui com um acordo. A guerra pode acabar contanto que seu governo concorde com isso. Alexander deixou sua intenção clara. Ele também não iria negociar com esse homem, pois ele não viveria por muito tempo com sua porcentagem de pecados. O que é esse acordo? James perguntou com ganância nos olhos. Alexander simplesmente olhou em sua mente para ver o que estava acontecendo. Alexander não gostou do que viu ali. O homem estava planejando sequestrar o negócio se houvesse dinheiro envolvido. Então ele tentaria moldar as coisas para ganhar o máximo com isso. Alexander olhou para seu passado para ver como ele tem tanta coragem. Acontece que ele era o líder do partido político que estava no poder no país. O presidente de Creta era um jovem de 30 anos e ele venceu de forma justa e honesta, mas agora, ele está sendo pressionado e forçado a deixar James fazer o que ele quiser ou então ele perderia o apoio de seu partido. James estava influenciando o governo federal nacional a usar indiretamente o presidente como seu peão. O presidente queria acabar com a guerra anos atrás também por causa da guerra, eles adiaram as novas eleições indefinidamente. James queria permanecer no poder. Ele desviou os fundos enviados para ajudar as pessoas a combater a fome e para o esforço de guerra. Mas isso foi inútil porque eles iriam perder de qualquer maneira. Alexander se lembrou da guerra do Vietnã, mas mesmo isso não era nada comparado a isso. Alexandre sentiu-se enojado por ele. Você é apenas o secretário da guerra. Preciso conhecer o presidente e todo o seu gabinete. Os principais tomadores de decisão deste país. Vou contar a eles meu acordo pessoalmente. Alexander disse. James zombou, mas concordou. Ele ainda queria ser o mestre das marionetes, então precisava agir como um. Ok, vou lhe dizer que o enviado de Amestris quer se encontrar com o presidente. Ele pegou o telefone e ligou para o presidente. Depois de alguns minutos, ele olhou para Alexander. Vamos. Precisamos chegar à capital. Não vai demorar muito. Você veio sozinho? Sim, estou sozinho. Alexander assentiu. James riu enquanto saía. Haha, seu governo Amestris ou é louco, ou eles acham que você é algum tipo de deus, para enviar seu enviado sozinho em um território inimigo. Eles se sentaram em um carro e seguiram para a capital do país. Eles deveriam passar por uma selva. Havia cerca de mais 10 carros militares os escoltando. As coisas continuaram normalmente na maior parte do caminho. Mas problemas surgiram quando chegaram à selva. Bom. De repente, o barulho alto de explosões começou a vir da frente. Alexander espiou para fora do carro e viu os carros da frente os escoltando sendo parados por um único homem, sendo transformados em sucata sob os golpes de suas mãos e então sendo engolidos por ele. E isso certamente não é um humano. Alexander pensou. Você planejou tudo isso? James o questionou assustado. Não, eu não planejei nada. Eu nem sei o que está acontecendo. Alexander esclareceu. Bom, de repente a porta do lado de James foi aberta e lá estava. Um humano baixo, mas enorme, estava ali. Ele era careca e tinha um nariz grande e redondo. Ele tinha uma espécie de linha vermelha descendo do ombro até o braço inteiro. Você é o homem milagroso? Minha irmã disse que eu posso comê-lo. O homem perguntou a James. Ele pegou James na mão e o trouxe para perto do rosto. James estava quase mijando nas calças.
Não, não sou eu quem você está procurando. É ele, aquele cara. Mas o homem redondo ainda abriu a boca de uma forma normal. Ah, então eu vou comê-lo depois de comer você. James gritou com medo, salve-me general. Mas Alexander o colocou em time torture, onde ele deveria viver a vida de cada pessoa que ele prejudicou em sua vida. Ele será a mulher que ele abusou, a criança que morreu de fome, o soldado que morreu devido à guerra que ele continuou. Acho que não vou, Alexander disse e o ignorou. Ele olhou para trás e ainda havia muitos soldados restantes. Eles estavam assustados, mas ainda seguravam suas armas. Então o homem estranho engoliu James e olhou para Alexander. Alexander perguntou a ele, qual é o seu nome? Eu sou Gula. Você é o homem milagre? Gula perguntou. Sim, estou, mas se você quiser me comer, terá que lutar por esta refeição, respondeu Alexander com um sorriso. Hehe, então eu vou. Minha irmã disse que eu posso dar tudo de mim hoje. Gula comemorou. Onde está sua irmã? Alexander perguntou. Atrás de você, uma voz suave veio de trás dele. Uma linda mulher estava ali com suas unhas longas como garras, tentando furar sua pele e penetrar seu coração. No entanto, as unhas batiam em sua pele como se ele fosse feito de ferro. Alexander riu. Haha, você vai ter que fazer muito mais do que isso se quiser me derrotar. A mulher olhou para ele com olhos chocados. Então ela olhou para suas unhas. Capítulo 543. Alexander se virou e olhou a mulher diretamente nos olhos. Então, qual é sua motivação em me atacar? Já posso dizer que você estava mirando especificamente em mim, então quem te mandou atrás de mim? Oh, você é mais forte do que eu pensava. Esta é a segunda vez que alguém não morre depois que eu lanço minha Ultimate Spear neles. Ela murmurou. Haha, Ultimate Spear? São apenas pregos. Mas me diga quem é essa outra pessoa que resistiu a isso? Alexander perguntou. Ele sentiu que esses pregos eram muito fortes. Só que era ele e ele não foi afetado. Agora que você disse isso, ele parecia uma versão menor de você, ela disse confusa. Alexander riu percebendo quem ele era. Deve ser meu netinho, Ajax. Haha, você foi superado por uma criança. Ela se sentiu irritada, então vou gostar de vê-lo chorar enquanto seu corpo é baixado para a sepultura. A confiança é boa, mas o excesso de confiança pode te matar, Alexander alertou e de repente se teletransportou para a frente do rosto dela. Presumo que essa cicatriz no seu rosto pertença a um gato? Alexander perguntou, reconhecendo o trabalho de Ats. Você, Ban? Alexander deu-lhe um tapa tão forte que ela foi jogada em direção às árvores, onde colidiu com dezenas delas e as quebrou no caminho. Glutone, que viu tudo, ficou furioso e correu atrás de Alexander. Ele de alguma forma abriu a boca e também uma parte importante da parte da frente do corpo. Suas costelas e ossos agiram como dentes pontudos. Então também havia um olho grande e assustador no centro. Era como um buraco negro e uma forte força de sucção estava saindo dele. Alexander também notou uma tatuagem estranha na língua de Glutone. A mesma que ele viu no peito da mulher. Você machucou minha irmã. Eu vou te comer, Glutone gritou e correu atrás dele. Um raio de luz veio e tocou Alexander. Ele não achava que poderia machucá-lo de forma alguma. Mas Alexander rapidamente se viu sendo sugado para dentro do olho assustador no estômago de Glutone. Mesmo pesando centenas de quilos, ele ainda foi sugado muito rapidamente. Ele nem reagiu, pois não sentiu nenhum perigo vindo daquilo. Logo ele se viu em um lugar completamente diferente. Depois de um tempo, a mulher do vestido vermelho voltou para Glutone com raiva. Seu cabelo estava bagunçado e sua bochecha direita estava inchada. Ela estava frustrada e respirava pesadamente. Bom trabalho, Glutone. Ninguém sobrevive entrando no seu chão, embora eu quisesse matá-lo eu mesma. Agora, vamos ver o que devemos fazer com as sobras, ela disse. Sim, ele era saboroso. Gula comemorou. Alexander olhou ao redor. Isso parece ser uma dimensão completamente diferente. O que é isso? Sangue? Tanto? Quantas pessoas ele matou? Ele se perguntou. Ele até viu as ruínas da cidade perdida de Xerxes e também o círculo de transmutação meio comido restante do local da ruína que ele viu quando veio ao mundo pela primeira vez. Havia também muitos esqueletos humanos. Então ele comeu tantas coisas. Sua porcentagem de pecados deve ser muito alta. Ele pensou e decidiu olhar os pecados de Glutone depois que ele estivesse lá fora. Mas isso mostrou que essas pessoas provavelmente também estavam envolvidas com o que quer que tenha acontecido na cidade perdida de Xerxes. Ele olhou para muitas outras coisas. Mas tudo isso era lixo. Ele olhou ao redor uma última vez, então abriu a porta de qualquer lugar e cruzou a dimensão. Lá fora, a situação era muito ruim para os soldados restantes que os escoltavam. Eles estavam assustados e suas pernas congelaram depois de ver a forma monstruosa de Glutone. Glutone estava se movendo em direção a eles lentamente enquanto comia todos os veículos em seu caminho. Era assustador ver estar comendo caminhões e carros. A mulher e a Gula olharam para as pessoas finalmente. Posso comê-los? Perguntou Gula. Sim, não deixe nem as manchas, ordenou a mulher. Glutone correu lentamente em direção às pessoas. Eles entraram em pânico e começaram a atirar nele como loucos. Mas assim que as balas tocavam Glutone, ele também se curava. Os ferimentos eram inexistentes. O que é isso? Os soldados gritaram. A porta abre. Uma porta mágica apareceu de repente e a porta se abriu. Alexander saiu dela. Por que você está atirando em mim? General, olhe para trás, gritaram os soldados. Alexander afastou a porta e olhou para trás. Glutone estava correndo em sua direção, mas ele parecia chocado agora. Qual foi o movimento eletrizante daquele garoto triste? Eu lembro, Chidori. Alexander murmurou e esperou que Glutone o alcançasse. Como você chegou aqui? Perguntou Gula. Alexander empurrou sua mão trovejante para dentro da garganta aberta de Glutone. Senti falta de ver sua cabeça no meu punho.
Agora, se fosse um raio comum, Glutone estaria bem, mas aqui, o raio era 50 vezes mais quente que o sol. Glutone começou a queimar por dentro e começou a fazer um barulho como uma mariposa presa em um mosquito swatter racket elétrico. Ele gritou. Mas Alexander estava ocupado olhando para seus pecados simples, mas aterrorizantes. Gula, porcentagem de pecado 4. Assassinato por ingestão de alimentos, 1.546.896. Porcentagem de pecado igual 90,15%, apenas 1% da categoria 5. Você pode ser uma criatura simples que só quer comer, mas minhas batatas também são como você e escolheram não comer humanos, diferente de você, disse Alexander e aumentou a intensidade. Dói isso. Gula gritou de dor. Alexander olhou em sua mente para ver o que ele era e quem ele era. A primeira coisa que ele viu foi o pensamento e a memória mais íntimos de Glutone. Era a memória dele nascer e olhar para o rosto de sua mãe. Não muito tempo depois, ver sua mãe sendo morta por um homem loiro com uma longa barba e sendo levada pelo homem, apenas para ser transformada nessa abominação. Acontece que o homem loiro estava fazendo experimentos na mulher e vendo se um homunculus poderia ser feito por meios naturais. Então, no momento em que ele nasceu, sua mãe não teve utilidade. Glutone era realmente simplório. Ele só queria comer e nem sabia o que era certo e o que era errado. Ele apenas fazia o que seus irmãos pediam. Mas quando Alexander tentou olhar mais profundamente, ele sentiu como se um vidro tivesse quebrado em algum lugar dentro do corpo de Glutone e a mente de Glutone ficou em branco. Então ele ouviu nomes: pai, orgulho, inveja, ira, luxúria, ganância e preguiça. Gula tinha sentimentos familiares por todos eles. Alexander decidiu não dar a essa criatura tortura a tempo e simplesmente acabou com sua miséria. Ele o desintegrou em cinzas, mas não antes de dar a ele uma tortura a tempo diferente. Na mente de Glutone, ele passou pela vida que normalmente teria se fosse uma criança normal com uma vida normal. Ele cresceu sendo amado por sua mãe da qual nem se lembrava e viveu feliz, então morreu de velhice. No final, os olhos de Glutone estavam cheios de lágrimas. Ele olhou para Alexander antes de se desintegrar completamente. Isso foi lindo. Obrigado. Ele se foi. Nem mesmo cinzas restaram. Alexander então olhou para a mulher restante. Pelo jeito que você age e fala, você deve ser luxúria. Bem, vamos acabar com você também. Lucy estava tão assustada que suas pernas congelaram. Seu rosto ficou pálido. Ela não tinha sentido isso nem na frente do pai. Não se aproxime, ela gritou. Calma, eu não vou te matar. Ainda não. Eu quero que seu pai venha me ver. Se ele não vier, eu vou começar a caçar todos vocês. Eu vou começar com você. Eu sei tudo sobre você pelas memórias de Glutone. Alexander apenas acenou com a mão na direção dela e a onda de ar cortou seu rosto de uma forma que agora com a cicatriz que a Jax já tinha, formou uma cruz. Ela nem teve tempo de gritar de agonia e saiu correndo. Suspiro. E agora eu sei por que vim a este mundo. Capítulo 544. Depois que Luz fugiu, Alexander olhou para os soldados. Bem, seu chefe está morto. Você pode me levar para sua capital? Tenho uma reunião com o presidente. Os soldados agora o viam sob uma luz diferente porque ele os salvou e sabiam que sem ele todos teriam morrido. Todos começaram a tomar suas posições lentamente enquanto superavam o choque do que tinham acabado de ver. O homem de mais alta patente entre eles se adiantou. Sim, senhor. Nós o escoltaremos. Também precisamos relatar esse incidente, ele disse. Mas ele se sentiu envergonhado quando percebeu que eles deveriam escoltá-lo, e ele foi quem o salvou. Não fazia sentido continuar escoltando-o, pois ele era claramente um exército de um homem só. Agora ele entendia por que a Mestriz o enviou sozinho. Eles se sentaram em seus carros e continuaram sua jornada. Eles nem se sentiram mal pela morte de James, seu secretário de guerra. Ele era tão odiado por todos. Eles se moveram ao longo do caminho e nenhum problema surgiu dessa vez. Eles chegaram em segurança à capital e sua escolta foi levá-lo ao presidente. Mas primeiro, os soldados notificaram o presidente por meio de canais oficiais sobre o que aconteceu e porque o secretário de guerra não estava lá. O presidente honestamente respirou aliviado quando soube que estava morto. Agora ele tinha um osso a menos preso na garganta. Agora ele poderia realmente ser o presidente de seu país com poder supremo. Mas um novo osso havia chegado com essas boas notícias, o enviado do maldito inimigo. Mas ele se acalmou e foi cumprimentá-lo. Ele chegou ao escritório onde Alexander estava tomando café. Olá, General Universo. Sou grato por você ter salvado os soldados do ataque. Eles me contaram tudo o que aconteceu. Eles também estavam tentando matá-lo, ao que parece. Vou iniciar uma investigação, não se preocupe. Ele garantiu a Alexander para bajulá-lo. Ele sabia que o que quer que fosse falado moldaria o futuro de Creta. Alexander apertou sua mão e riu. Hahaha, está tudo bem, meu jovem. Você é realmente o presidente mais jovem de um país que eu já vi. Apenas 38 e no cargo mais alto. O nome do presidente era George Scrubinton. Descobriu-se que Alexander havia salvado a vida de seu primo mais novo, irmão que também era soldado na escolta. Seu nome era Abraham Ford. George sentou-se e perguntou, então, a que devo esse prazer? Bem, eu vim aqui para propor um acordo para Creta. Como você sabe, você não pode prolongar esta guerra indefinidamente. Uma fome está no máximo a 1 ano de distância de atingir seu povo. Seu povo morrerá de fome. A guerra não era originalmente para salvar as pessoas? Agora, esta guerra do seu lado é a razão pela qual eles estão morrendo. Eu posso acabar com esta guerra e até mesmo fazer a Mestriz dar comida para todas as pessoas de Creta. George engoliu em seco e pensou que qualquer que fosse esse acordo, não deveria ser simples. Se fosse, ele pensaria que Alexander era um demônio e que ia tirar sua alma por esse acordo. Qual é o truque? Ele perguntou. Vocês devem se render e conceder o país à Mestriz. Ele será anexado e se tornará a extensão da região ocidental de Amestriz. O povo será igual a todos os amestrizianos e terá os mesmos direitos. Eles terão empregos.
comida e uma vida feliz, Alexander ofereceu. Mas ele viu a hesitação em George. No entanto, ele sabia que George era um bom homem. Ele foi apenas transformado em um fantoche pelo verdadeiro vilão todo esse tempo. Caso contrário, ele já teria se rendido para proteger seu povo da pobreza. Olha, a derrota de Creta é iminente. Agora, você está sendo oferecido a tudo isso. Mais tarde, você pode nem receber isso. O povo de Creta pode ser transformado em cidadãos de segunda classe pelo Comando Central. Agora, você estará mostrando boa fé de seu assessor ao Comando Central. Posso prometer a você por escrito tudo o que eu disse. Alexander disse. Ele foi capaz de garantir tudo isso porque esta região pertencerá a ele não oficialmente. Então, você pode garantir que alimentará todas as pessoas em Creta? George perguntou com olhos quase suplicantes. Ele estava muito ciente do estado das pessoas em seu país. Alexandre não podia dizer não a algo assim. Alimentar os famintos e os pobres era seu trabalho secundário. Com certeza eu até garanto que vou ajudar as pessoas a recomeçar suas fazendas e construir casas para os desabrigados. Está tudo escrito no papel. Alexander assegurou a ele. George relaxou. Ele assentiu, ok. Vou falar com meu gabinete e depois com todos os membros do governo federal. Não acho que eles terão problemas. Bom, me avise se alguém criar algum problema. Eu vou lidar com eles. Alexander disse e saiu para ficar em um hotel. Levou 4 dias para que as coisas certas acontecessem. Primeiro, havia algumas pessoas da facção de James que queriam que a guerra continuasse, queriam seguir o que James havia planejado. Mas então eles desapareciam de repente. Apenas para se encontrarem vagando pelo espaço por 1 milissegundo antes de morrerem uma morte dolorosa no vácuo. Depois disso foi tranquilo. Todos os projetos de lei foram aprovados e a declaração oficial foi feita de que Creta seria combinada em Amestriz. As pessoas não podiam dizer nada. Elas apenas ficaram em silêncio e esperaram pelo melhor. Se nada mudasse, então eles teriam Amestriz para culpar e atacar. Agora de dentro. Mas isso não aconteceu. Mesmo antes de o projeto de lei ser aprovado, eles começaram a receber comida e outros itens úteis. Isso conquistou a boa vontade de todos. Agora eles olham para Alexander como líder não oficial do país. Com a fama recém-adquirida, Alexander fez com que seus droides T-800 assumissem empregos em todos os setores e cargos cruciais do governo. Agora era a hora de ele retornar. Dobby, vaze os rumores. Vamos conseguir nossas promoções. Eu também vou dar umas palmadas naquele pequeno rascal. Ele não me disse que lutou com alguém. Alexander esfregou o punho para aquecê-lo. Ajax deve ter sentido isso mesmo a milhares de quilômetros de distância. Dobby riu. Ajax sentiu. Um leve pânico cresceu em seu jovem coração. Chapéus também, mas eles deram de ombros porque estavam no hospital para encontrar Edward. Estou dizendo a vocês, Edward está delirando. Eu nem cheguei perto daquele laboratório explodindo. Ajax tentou mudar a história que Edward contou a todos. Ele está certo. Ele estava me comprando comida de gato naquele dia. Hades acrescentou. Não, tenho 100% de certeza de que você estava lá. Edward se manteve firme. Ajax olhou para Edward com olhos suplicantes. Ele sussurrou nos ouvidos de Edward. Vamos, irmão Ed. Concorde comigo e eu vou rezar a Deus para que ele aumente sua altura em 5 centímetros. Não, 10 polegadas. Edward negociou. Droga, isso é um assalto à luz do dia. Ok, 25 centímetros, admitiu Ajax. Edward sorriu presunçosamente e assentiu. Acho que Ajax está certo. Minha memória está um pouco confusa. Suspiro. Ajax e Hades deram um suspiro de alívio. Mas eles não sabiam o que estava por vir. Capítulo 545. O Major Armstrong e alguns outros oficiais militares estavam presentes no hospital. Mas Ajax descobriu que Alphonse estava se comportando de forma um pouco diferente. Ele decidiu procurá-lo. Encontrou-o sentado em um corredor vazio com luzes fracas. O que é isso? Você está apaixonado ou algo assim? E ela disse não? Ajax perguntou brincando. Alphonse levantou a cabeça e olhou para Ajax. Ajax sentiu um pouco de tristeza nos olhos vermelhos de Alphonse. O que aconteceu? Ele perguntou sério. Você acha que eu sou real? Alphonse perguntou. Bem, não menos real do que eu e esse gato. Nosso corpo é apenas um recipiente. Nossa alma é o componente principal. Você também tem uma alma. A única diferença, por enquanto, é que seu recipiente é feito de metal e o nosso é feito de carne fraca e mole. Honestamente, eu preferiria ter um corpo forte de metal. Ajax disse. E se eu for apenas uma criação feita para ser controlada? E se minhas memórias forem falsas? Alphonse perguntou. Bem, todos nós somos a criação de um ser superior. Memórias podem ser falsas, mas sentimentos não. Isso é um fato. Se você acha que suas memórias são falsas, então você só precisa conhecer pessoas nas memórias. Fazer memórias é possível, mas fazer pessoas é impossível. Ajax disse longamente. Alphonse teve que concordar. Este último argumento foi muito convincente. Garoto, você teve alguma ideia engraçada sobre seu irmão ou algo assim? Hades perguntou preguiçosamente enquanto bebia leite de um copo. Eu não sei. Alguém me disse que eu poderia ser uma construção feita com alquimia. Alphonse disse. Quem era? Perguntou Ajax. Belry, o açougueiro, respondeu Alphonse. Hades vomitou leite e perguntou. E você acreditou nele? Quem é esse Belry, o açougueiro? Ele era outra alma presa em armadura no laboratório. Ele foi feito pelos pesquisadores do laboratório, explicou Alphonse. Ele era um criminoso, isso quer dizer? Ele deve ter brincado com sua mente. Ajax sugeriu. Ele havia percebido há muito tempo que Alphonse era um homem menino de boa índole e era fácil de ser manipulado. Alphonse de repente percebeu algo. Por que estou levando as palavras de um assassino em série tão a sério? Acho que você está certo. Vamos conhecer o Ed.
Alphonse se levantou com um suspiro. Ajax, apesar de pequena em altura, deu um tapinha nas pernas de metal de Alphonse. Não se preocupe, você terá seu corpo em breve. Vamos. Eles entraram na sala privada e viram uma grande multidão reunida ali. Vinri também estava lá e ela estava no momento batendo em Edward. Ela também estava chorando, ao que parecia. Como você ousa fazer isso comigo? Por que você não consegue cuidar de si mesmo? Ela gritou enquanto o espancava. Ela estava com os dois desde que eram pequenos. Eles eram como uma família agora e ver Alphonse e Edward lutando por seus corpos já era difícil para ela. Agora, ver o que eles tinham que fazer no exército era ainda mais preocupante. Eles eram apenas crianças. Que exército faz as crianças lutarem? Vinri, ainda estou ferido. Edward gritou de dor. Oh, oi, namorada do Edward. Como vai? Ajax perguntou. Parece que ele herdou a habilidade de Alexander de envergonhar casais. Os rostos dos dois ficaram vermelhos e eles olharam para lados opostos. Pare de brincar, Ajax. Você sabe quem ela é. Edward gritou para ele. Ajax sorriu presunçosamente. Sim, eu sei quem ela é e é por isso que posso dizer, ela será uma esposa incrível para você. Ela lhe dará sua surra diária porque sem ela você não pode trabalhar direito. Ban, mas Hughes andou de terno preto. Como vai, Ed? Ah, quem temos aqui? Sua namorada? Depois de outro momento de constrangimento, eles se acalmaram. Hughes falou, vocês não precisam se preocupar com suas escoltas agora. Vocês estarão livres novamente. Acompanhantes? Vinri perguntou ao perceber que Edward estava novamente em apuros. Em que problema você se meteu? Ela perguntou em voz alta. Não é nada. Edward deu de ombros. Suspiro. Eu nem sei por que me incômodo com vocês. Vocês não me dizem nada. Bem, vejo vocês amanhã. Vinri disse claramente e pegou sua bolsa. Vou procurar um lugar para ficar esta noite, ela bufou. O quê? Hughes perguntou. Vamos, fique na minha casa. Minha esposa e minha filha ficarão encantadas. Tudo bem, está resolvido então. Ele arrastou Vinri com ele. Depois que eles foram embora, Ajax olhou para Edward. Eu sou mais novo que você e ainda posso dizer que você fez algo errado e ela está com raiva. Irmão, acho que deveríamos ter contado a ela. Alphonse falou. Ei, aonde você vai, Ajax? Eles perguntaram. Oh, fui convidado para uma festa de aniversário. Preciso ir. Vai ter bolo. Ajax respondeu e foi embora. Parece que todas as crianças em Fichem compartilhavam o amor de Chomei por bolos e sorvetes. Casa do Tenente Coronel Hughes. Confete foi soprado e aplausos altos de crianças vieram. Era o aniversário da filha de Hughes, chamada Alicia, uma garotinha fofa de apenas 3 anos. Ajax foi até ela e lhe deu sua caixa embrulhada para presente. A caixa era ainda maior que Ajax. Dentro dela havia um modelo de Barbie molde 4 pés de altura com muitas peças móveis e funcionais diferentes. Ela não ficaria entediada com isso por pelo menos alguns anos. Era feita em Fichem, então era único no mundo. Obrigada, irmãozão. Ele se agradeceu de forma fofa com um beijo em sua bochecha. Ele alegremente deu um tapinha em sua cabeça. O que você desejou ao soprar as velas? Perguntou Ajax. Eu queria que o papai fosse expulso do exército para que pudéssemos passar o tempo todo juntos. Ela revelou inocentemente. Hahaha, então acho que vou pedir para meu avô fazer isso, respondeu Ajax. Hughes, que sabia quem era Ajax, veio até ele. Não. Por favor, não, eu ainda preciso alimentar minha família. Ah, vamos lá, Sr. Hughes, eu estava só brincando. Se alguma coisa você seria promovido. Ajax anunciou. Logo, a festa voltou ao normal e as crianças foram brincar. Ajax sentou-se com Vinri junto com Hughes. Por que essa cara feia? Hughes perguntou a ela. Bem, eu estava pensando em Ed e Al. Eles nunca me contam nada. Eu só quero ajudá-los. Ela disse. Hughes relaxou bem. É assim que os meninos são. Eles não gostam de falar as coisas alto. Você está com eles desde que eram pequenos, então eles acham que você já sabe de tudo. Eles só não querem te preocupar porque eles se importam com você. Ajax assentiu e acrescentou. Sim, eles se importam com você. Mas você sempre pode derrotar Ed e fazê-lo vomitar tudo. Haha, sim, acho que posso. Ela riu enquanto seu humor melhorava. A noite toda, Ajax passou seu tempo comendo e brincando, sem saber que uma surra viria em breve. Capítulo 546. Alexandre havia encerrado a guerra com Creta e a transferência de poder foi suave como manteiga. Devido à fruição dos esforços de Alexandre ao espalhar fatos na forma de rumores, a central foi forçada a promovê-lo ao posto de general porque seus feitos eram públicos agora. Agora, ele foi convidado para a central para receber sua promoção. A notícia já havia chegado a todas as pessoas para a frustração do comando central. Eles ainda não conseguiam entender como suas reuniões estavam sendo vazadas. Sem que eles soubessem, um dos superiores tinha o hábito de falar com seu cachorro sobre seu trabalho. O cachorro então conta tudo para um elfo seraf. Ele estava voltando e no momento em que entrou em Central City, já havia pessoas paradas em ambos os lados da estrada acenando para ele. Ele se sentiu como uma espécie de rei ou algo assim vindo para encontrar as pessoas. Ele se perguntou se até mesmo Furrer recebeu tal tratamento. Alexander também tinha grandes faixas atrás de seu carro. Elas tinham 0 mortes escrito nelas. Dobby, descubra onde está aquele pequeno patife. Ele se meteu numa briga e se machucou, ele nem me contou. Alexander contou ao seu amigo elfo. Deus sabe como Ajax descobriu que seu avô havia retornado à cidade. Ele sabia que levaria uma surra. Ele não era um homem, criança que fugia por medo ou por conflitos. Mas o avô, sua avó e sua mãe eram uma exceção. Ele invadiu o quarto particular do hospital de Edward. Ed, onde quer que você queira ir, eu vou patrocinar. Só me diga. Mas ele parou quando viu que Edward, Alphonse, Hughes e Armstrong estavam parados ali como pedras, e na frente deles estava um homem com um tapa-olho. Oh, quem é esse homem? Ele perguntou.
Haha, eu sou o Furrier King Bradley, prazer em conhecê-lo, meu jovem. Você deve ser neto do General Universo. Ele é um homem extraordinário que me sinto honrado por ele ter nascido em nosso país. Bradley disse com um sorriso. Você é realmente um rei ou o rei faz parte do seu nome? Ajax perguntou. Está apenas no nome, respondeu Bradle. Por que você está usando um tapa-olho? Ajax perguntou mais adiante. Porque assim como você agora, eu também era muito aventureiro quando era pequeno. Certo, vejo vocês mais tarde. Meu tempo pessoal acabou. Cuidem-se vocês 4. Lembrem-se das minhas palavras e estejam prontos. Bradley os lembrou e pulou da janela. Como você consegue ficar tão relaxado na frente dele? Você não fica nervoso? Alphonse perguntou a ele. Por que eu deveria estar nervoso? Ele é apenas um homem e qualquer homem pode ser derrubado com força suficiente. Ele só tem uma patente muito alta, é isso. Ajax respondeu despreocupadamente. Muito bom, gostei da sua confiança. Hughes caminhou até ele e deu um tapinha em seu ombro. Mas Atis rapidamente miou e os tirou de seus pensamentos. Vamos. Aonde você quer ir agora, pequenino? Dublito. Precisamos encontrar nosso professor lá. Edward revelou. Então Vinri também veio e mostrou os ingressos. Legal, vamos lá. Rápido, rápido. Ajax os ajudou a fazer as malas e não parou até que eles se sentaram no trem e ele começou a andar. Ei, Ajax, por que você está com tanta pressa? Vinri perguntou. Você não vai entender, Vinri. Estou fugindo da dor, respondeu Ajax e fechou os olhos. Alexander foi direto para o quartel-general do Comando Central, onde estava envolvido em uma cerimônia. Surpreendentemente, o nível mais alto do exército americano estava lá. Em uma cerimônia privada, porém grande, Furrier veio colocar as 3 estrelas em seus ombros cada um. Ele agora era um general pleno, mais alto que o tenente-general e apenas uma patente abaixo do Furrier. Ele seria o único general pleno no exército a mestres. O último era o patriarca da família Armstrong, mas ele havia se aposentado. Pelas informações nos registros oficiais, Alexandre tinha, no momento, 69 anos. Essa idade era considerada muito velha. Havia rumores de que Alexandre ainda era muito forte, mas eram apenas rumores. Todos pensavam que ele tinha habilidades divinas de negociação. Por isso ele vencia o tempo todo. Mas alguns sabiam a verdade de que ele estava longe de ser fraco e velho. Agora que ele era o segundo homem mais graduado no exército. Ele podia ir a qualquer lugar, fazer qualquer coisa e dar ordens a quase qualquer um. Muitos queriam bajulá-lo agora para progredir em suas carreiras. Bradley colocou as estrelas no ombro e falou calmamente. Alto o suficiente para que só ele ouvisse. Ouvi dizer que você foi atacado em Creta por uma criatura estranha. Oh, sua unidade de inteligência é rápida. Sim, eu fui realmente atacado por uma criatura estranha com uma tatuagem de Ouroboros na língua. Os poderes deles eram estranhos também. Alexander respondeu enquanto olhava para o rosto de Bradley e então apenas olhava para o tapa-olho de Bradley. O que causou tal ferimento em seu olho? Ele parece bem forte. Enquanto isso, Bradley achava que Alexander estava no caminho certo e agora estava com algumas dúvidas. E o que você fez com aquela criatura? Bradley perguntou. O que fazemos com nossos inimigos? Eu matei. Destruí em pedacinhos, nem mesmo cinzas restaram. No entanto, também havia uma mulher com ele. Eu não pude matá-la, mas eu fiz uma cicatriz em seu rosto. Eu rapidamente colocarei cartazes de procurados dela. Alexander respondeu com um sorriso. Bradley não estava sorrindo muito. Parecia que o plano deles estava sob ameaça agora. Mas Bradley não conseguiu dizer não a Alexander. Claro, precisamos pegá-los. Então Bradley deu promoções a Herói e Ragnaro, que agora se tornaram major-general. Dobby foi feito tenente-general e Leônidas foi feito brigadeiro-general. Todos eles receberam uma promoção dupla. Alexander então pegou o microfone. Esse velho finalmente foi promovido de novo. Bem, eu vou dar uma festa. Venha com sua família. Depois disso, a cerimônia chegou ao fim e a festa começou no grande salão adjacente. Todos os oficiais militares de alto escalão estavam lá com suas famílias. Alexander estava se divertindo mostrando truques de mágica para muitas crianças que eram netas de velhos militares. Todos esses velhos eram imparciais e não tomavam partido porque sabiam que iriam se aposentar em breve. Mas depois de ver Alexander, eles também sentiram vontade de apoiá-lo porque ele representava a geração deles e também era muito forte, com um histórico impecável. Enquanto isso acontecia, uma crise caiu sobre o tenente-coronel Hughes. Ele descobriu sobre a conspiração secreta de quem quer que fosse responsável pela instabilidade do país. Todos esses assassinatos em massa acontecendo. Em Ishal, Lior, o fato de que o ingrediente para a pedra filosofal era sacrifício humano. Isso é terrível. Quem poderia ter planejado tudo isso? Preciso contar ao Furrier. Ele murmurou na sala de arquivo. Mas a luxúria chegou ao quarto. Ela tinha uma grande cicatriz em forma de cruz no rosto agora. Nem mesmo o poder da pedra filosofal conseguiu curá-la. Ironicamente, ela deveria ser a personificação da luxúria e induzir a luxúria nos outros. Mas agora ela não era bonita o suficiente para que as pessoas sequer olhassem para seu rosto. Prazer em conhecê-lo, tenente-coronel. Bem, na verdade, adeus. Ela fechou a porta atrás de si. Ela o atacou e machucou seu ombro. No entanto, Hughes era bom em atirar facas e atirou uma na testa dela. Ele saiu ferido e chegou à cabine telefônica nas ruas. De repente, sentiu uma arma tocando suas costas. A pessoa estava tentando se passar pela Tenente Maria, mas ele imediatamente percebeu que ela era falsa. Em troca, Hughes descobriu que essas pessoas eram capazes de assumir a forma de outras pessoas. O que é você? Ele questionou. Ah, você não me reconhece, uma voz familiar veio. Hughes olhou para o rosto e era sua esposa. Ele não conseguiu atacá-la. Humanos tolos. Capítulo 547. Hughes estava deitado na cabine telefônica, ensanguentado e sem vida.
Seus olhos ainda estavam abertos, olhando para onde o impostor parecido com sua esposa estava. A última lembrança que ele tinha era de sua esposa, assassinando-o. Era triste. Alexander ficou até tarde na festa. Correu tudo bem e muitas pessoas queriam lamber seus pés. Havia até pequenos rumores circulando de que ele seria o novo Furrier. Dobby, o que você acha daquele pirata? Alexander perguntou, falando sobre Bradley. Suspeito e a maneira como ele agiu parecia falsa. Ele parecia estar calculando tudo o que estava fazendo. Dobby avaliou. De fato, a maneira como ele parecia preocupado com as pessoas que me atacaram em Creta era ainda mais suspeita. Fique de olho nele. Ele o instruiu. Eles estavam caminhando em direção à casa que lhes fora atribuída na cidade central. Chefe, olha. Não é isso? Dobby apontou para uma cabine telefônica com sangue visível e um corpo deitado dentro dela. Esse é o tenente-coronel Hughes, Alexander exclamou e rapidamente correu até ele. Alexander checou seu pulso e o encontrou morto. Vamos para Fichem. Os dois desapareceram com Hughes. Alexander colocou o corpo de Hughes na cama e reverteu o tempo do seu corpo e o virou para antes de ser baleado. Mas então ele viu que ainda estava ferido. Alexander novamente reverteu o tempo e os ferimentos desapareceram. Alexander não acordou Hughes e o deixou dormir e descansar. Na manhã seguinte, Hughes acordou sem os óculos. Sua visão turva o impediu de perceber rapidamente que não estava em casa. Ele bateu as mãos ao redor e finalmente sentiu a armação familiar dos óculos. Ele os colocou e olhou ao redor. O ar parecia mais fresco do que o normal. Ele rapidamente entendeu que não estava em casa e também se lembrou do que aconteceu na noite passada. Eu nunca imaginei que estar morto seria tão vivo. Ele murmurou para si mesmo e caminhou até a janela. Para seu choque total, ele viu do lado de fora um monstro gigantesco correndo atrás de crianças e pequenos animais estranhos. Todos pareciam estar rindo. Então havia unicórnios pastando nos campos e fênix vagando no céu. O céu também mostrou um sol e muitos outros planetas à distância. Então havia árvores estranhas feitas de carne. Céu? Como? Eu matei pessoas na minha vida, pessoas inocentes. E Shalans? Ele se perguntou e saiu do seu quarto. Ele também desceu para dar uma olhada. No momento em que desceu as escadas, foi recebido por um aroma incrível de pão recém-assado. Seu estômago roncou. Não me diga que isso é um inferno, onde você só consegue sentir o cheiro de comida boa e nunca consegue comê-la. O que são essas vozes? Ele se perguntou. Vovô, olha, eu cozinhei esse pão para você. Nell mostrou a Alexander um pão mal assado no formato de um rosto. Era para ser parecido com ele. Haha, isso parece gostoso. Vou comer. Alexander comeu para fazê-la feliz. Uá, uá. A pequena Theia, que estava sentada em uma cadeira de bebê, falou ao lado de Alexander. Ok, Theia também vai ganhar pão macio. Alexander respondeu e materializou um pedaço de pão. Este pão era apenas energia e se dissiparia em seu estômago em vez de estar na forma de matéria. Ela era muito pequena para comida dura, então ele estava fazendo isso. Ela comeu alegremente e assentiu. Obrigado pelo elogio. Hehe. Alexander riu. Naquele momento, Hughes chegou à cozinha. Mas para seu choque, ele viu algumas pessoas sentadas em uma grande cozinha moderna e comendo. Ele até viu uma pessoa familiar. Universo geral? Pensei que você tivesse retornado vitorioso? Não me diga, eles pegaram você também. Pena, você provavelmente foi um incômodo para o plano deles também. Hughes disse com uma cara triste. Alexander tinha um pedaço de pão meio comido na boca enquanto olhava para Hughes. Ele terminou rapidamente e falou com ele. A tenente-coronel Hughes, você acordou. Venha, tome café da manhã. Alexander o convidou. Hughes silenciosamente se adiantou e sentou-se. Ele olhou para seu prato cheio de todos os tipos de comida saborosa. Minha esposa e minha filha teriam adorado essa comida. Isso? Eu nunca mais vou vê-las. Só espero que ela fique bem. Espero que ela deixe a mestriz o mais rápido possível. Ele chorou. Alexander deu um tapinha em suas costas. Saia daí. Você não está morto. Você está apenas na minha casa. É aqui que eu vivo. O quê? Mas o monstro que eu vi lá fora. Era só o Noodos brincando de pega-pega com os outros. Não ligue para ele. Ele se assusta até com um ratinho. Ele é tão inofensivo quanto um cachorrinho. Alexander o acalmou. Mas ninguém parecia acreditar que o Noodos era inofensivo. Que lugar é esse? Isso, não parece o mundo real. Hughes perguntou. Alexander pegou um pedaço de papel. Eu vou te contar, mas primeiro, uma cláusula de confidencialidade precisa ser assinada. Hughes leu em voz alta. Vamos ver. O que quer que eu esteja prestes a ver e já saiba sobre o Senhor Universo, não revelarei a ninguém a menos que me seja concedida permissão para contar aos outros. Se eu quebrar esse voto, esquecerei todas as coisas vinculadas a este contrato. Como você vai impor isso? Como você pode apagar minha memória? Ele perguntou. Mágica. Alexander revelou. Você quer dizer alquimia? Hughes perguntou sem jeito. Bem, há muito mais coisas além de alquimia no mundo. Mas claro, digamos, magia é algo que a alquimia ainda não foi capaz de explicar ou fazer. Alexander explicou. Por exemplo, Alexander acenou com a mão e de repente a realidade se transformou e a mão de Hughes se tornou um espelho. Verifique seu rosto. Caramba, estou fabuloso. Hughes exclamou com seu cabelo e barba roxos. Alexander jogou um prato na parede e o quebrou. Alchemy pode fazer isso? Alexander perguntou. Ele lançou um feitiço de reparo e a placa foi consertada. Hughes ficou surpreso. Magnífico. Como você fez isso? Espere. Eu vou autografar. Isso é muito interessante. Como uma criança que encontrou um brinquedo novo, ele assinou o contrato mágico. Ele sentiu um leve formigamento na cabeça e estava feito. Ele podia sentir que agora estava de alguma forma conectado a esse pedaço de papel e o que quer que fosse dito nele era verdade. Agora, diga-me quem e o que é você? Hughes perguntou ansiosamente.
Bem, meu nome é Alexander Máximo Universo. Sou basicamente um faxineiro que limpa a sujeira na forma de pecadores em vários mundos. Meu trabalho inclui investigar vilões, destruí-los e ajudar o mundo a melhorar. Posso ser o universo geral, mas na realidade, essa é apenas uma das minhas personas. Ele explicou. Então você é como uma divindade com tempo demais? Perguntou Hughes. Os olhos de Alexander tremeram. Ajudar mundos problemáticos é meu trabalho. Mas sim, enquanto faço isso, também tenho muito tempo livre. Hahaha, bela piada. General, desde quando os deuses começaram a vir entre nós mortais? Hughes riu, mas Alexander não tentou explicar e ficou em silêncio. Eventualmente Hughes se acalmou e olhou para ele atentamente. Você não estava mentindo? Ele perguntou. Alexander balançou a cabeça. Não, de qualquer forma. O que fez você ser morto? Hughes rapidamente ficou sério. Capítulo 548. Antes mesmo que Hughes lhe dissesse qualquer coisa, ele pediu. Preciso ver o Furrier o mais rápido possível. Descobriu o que os infiltrados querem fazer. Todos os tumultos e violência acontecendo nas várias partes do Amestris têm um motivo. A forma circular quase perfeita de Amestris não é apenas natural. Há uma razão por trás disso. Eles possivelmente estão tentando fazer um círculo de transmutação em todo o país. Hughes disse longamente. Quem te atacou então? Alexander perguntou, trazendo o assunto de volta ao que ele perguntou inicialmente. Não sei os nomes deles, mas uma delas era uma mulher com unhas longas como garras e a outra podia se transformar em qualquer um. Isso me matou enquanto parecia com minha esposa. Hughes apertou o punho quando se lembrou da sensação de olhar impotente para o rosto de sua esposa. Deixe-me adivinhar, a mulher tinha uma marca de ferimento em forma de cruz no rosto? Perguntou Alexander. Como você sabia? Hughes perguntou. Bem, quando eu estava indo falar com a presidente da Certa, fui atacado por ela e sua companheira. Eu matei a companheira, mas ela fugiu. Todos eles têm nomes de 7 pecados capitais. A que eu matei foi gula, a mulher foi luxúria e a que te matou é alguém que eu não conheço. O líder deles provavelmente se chama Pai. Alexander revelou a informação. Hughes respirou fundo. Então precisamos informar o comando central. Segure seus cavalos, tenente coronel. Pense um pouco. Por que fui atacado por essas pessoas quando estava prestes a fazer as pazes com Creta? Eles me mandaram para lá na esperança de lutar uma guerra. Por que você foi pego e atacado no exato momento em que descobriu a conspiração? Como eles descobriram essas coisas no momento perfeito? Isso não significa que essas pessoas estão observando tudo e provavelmente se infiltraram na camada superior de Amestris? Por que você acha que o Furrier tentou impedir você e os irmãos Elric de contar aos outros sobre essas pessoas? Serei honesto, tenho minhas dúvidas de que Furrier seja um deles. Tentei conduzir sua verificação de antecedentes, mas não encontrei nada. Ele parece aparecer magicamente e rapidamente alcança o cargo mais alto do país. Diga-me, se o rei Bradley fosse realmente um homem pacífico, todas essas mortes teriam acontecido? Ele sempre esteve na vanguarda desses conflitos. Eu o conheci ontem na minha cerimônia de promoção. Eu vi claramente seu desprezo por mim quando eu disse a ele que matei um dos atacantes. Ele provavelmente tentará me matar ou me incriminar, pois agora estou muito poderoso militarmente. Sua posição de Furrier está em perigo agora. Alexander revelou. Os olhos de Hughes se arregalaram. Como isso pode ser? Ele é o Furrier. Você conhece a cidade perdida de Xerxes? Algo aconteceu lá de repente que causou sua devastação. Encontrei canais gigantes ao redor dele no formato de um círculo de transmutação. No entanto, também encontrei partes das ruínas no estômago de Glutone. Ele tinha a habilidade de comer coisas e mandá-las para outra dimensão. Então, todas as pessoas em Xerxes foram usadas para fazer a pedra filosofal. Eles querem sacrificar toda a Mestris. Hughes respirou fundo ao perceber tudo. Sim, eu também imaginei isso. Então, não podemos confiar em ninguém. Especialmente no Furrier. Você pode decidir se confia em mim ou não depois, mas antes disso devemos deixá-lo mais forte. Você é um fardo quando se trata de lutar contra oponentes fortes. Alexander disse e o levou para seu laboratório subterrâneo. Uau, esse lugar é enorme. Como você fez tudo isso? Onde estamos? Hughes perguntou. Você não está no seu mundo. Você está em uma dimensão diferente possuída e governada por mim. Venha, coma isso. Isso lhe dará poderes elementais de vento e eletricidade. Alexander entregou-lhe uma fruta. Esta foi uma invenção mais recente de Alfred depois que ele passou um longo tempo pesquisando a fruta do chakra. Essas novas frutas eram menos poderosas e eram fáceis de digerir, mas elas podem dar qualquer poder escolhido ao comedor. Essas frutas podem ser feitas para dar qualquer poder elemental. Alexander deu a Hughes essas duas por causa de sua escolha de arma. Ele pode usar o vento para acelerar seus projéteis de lâmina a uma velocidade suficiente para destruir edifícios. Ele também pode carregá-los com eletricidade para dar um choque. Essa fruta é saborosa. Ele a mastigou. Sim, nós adicionamos alguns sabores a eles. Caso contrário, eles só vinham com sabor de pêssego. Bem, como você se sente? Alexander perguntou a ele. Sinto vontade de abraçar minha esposa e minha filha, ele respondeu. Você sente isso na maior parte do tempo. Perguntei como seu corpo se sente. Alexander repetiu. Isso bem, eu me sinto um pouco estranho. Como se eu tivesse comido algo ruim. Eu posso sentir algo no meu estômago. Hughes respondeu. Alexander pegou uma pedra do lado e atirou em Hughes. Instintivamente, ele tentou cobrir a cabeça, mas de repente uma rajada de vento saiu da palma da mão, jogando a pedra de volta. Uau! Isso foi tão incrível! Ele murmurou para si mesmo e olhou para suas mãos. Esse é um dos seus 2 poderes. O outro é eletricidade. Você pode criar corrente elétrica com suas mãos. Tente arremessar sua faca empurrando-a com o vento. Alexander o instruiu. Ele fez o que lhe foi pedido. Bam! Com um grande barulho, sua faca atravessou o tronco grosso. Foi preciso e mortal. Hughes estava animado agora.
Essa era apenas uma das coisas que você podia fazer com sua habilidade de vento. Se você puder controlá-la melhor, você pode até voar. Agora tente fazer a mesma coisa, mas dessa vez adicione corrente em sua faca. Alexander o instruiu. Hughes alegremente atacou com a faca e a jogou na mesma árvore. Bom. Desta vez, o tronco da árvore foi explodido em pedaços. Hughes ficou chocado. Isso é ainda melhor que a habilidade de Mustang. Vou gostar de fazê-lo sentir ciúmes. Ótimo, agora vamos ver seu funeral, respondeu Alexander. O quê? Meu funeral? Mas eu estou aqui. Ele perguntou confuso. Eu deixei para trás um corpo falso seu. Você não vai revelar que está vivo. Não, a menos que descobramos todo o plano deles. Se eles perceberem o quão forte eu sou, eles vão se esconder. Nós os pegaremos em ação. Alexander respondeu. Mas o que faremos até lá? Perguntou Hughes. Haha, bem, eu vou me tornar o próximo Furrier em breve. Você vai me dar suporte na coleta de informações no nível inferior. Você é bom nisso, não é? Alexander disse. Hughes ficou surpreso, mas assentiu. Eu posso fazer isso. Alexandre acenou com a mão para a árvore destruída e ela voltou a ser como era antes. Oli, saia e pegue a Jax. Ele está fugindo de mim. Ele lutou com alguém e se machucou e acha que eu vou puni-lo. Alexander pediu à esposa. O quê? Por que você não me contou antes? O que Léo andou fazendo? Eu vou encontrá-lo rápido. Ele precisa aprender a lição. Olivia ficou séria e abaixou o avental. Azula, vamos lá pegá-lo. Ela pegou a pessoa mais próxima dela. Azula também era boa em rastrear pessoas. Azula tinha sido responsável por treinar artes marciais para várias pessoas em Fishen. No entanto, ela ainda estava focada em cortejar Saitama, o durão. Capítulo 549. Alexander trouxe Hughes para fora. Ele estava invisível naquele momento. Ele fez isso porque não tinha confiança suficiente nele para não correr para abraçar sua filha e esposa. Mas quando a pequena Alicia começou a chorar, até Alexander começou a se sentir mal. Então, ele fez Hughes apenas audível e visível para ela. Vá falar com sua filha. Apenas diga a ela que você não vai voltar para casa por um tempo e para manter tudo em segredo. Apenas faça-a pensar que isso é um jogo e prometa manter segredo. Ele disse a Hughes. Hughes, que já estava chorando rios, correu atrás dela. Ele se levantou na frente dela e falou. Olhe para mim, Alicia, sou seu pai. SHHH, não faça barulho. Ninguém além de você pode me ver. Papai está em uma missão secreta. Voltarei para você e sua mãe em breve, então não se preocupe. Quando eu voltar, todos nós faremos uma grande viagem e nos divertiremos muito. Até lá, você pode me manter em segredo? Ela sentiu humildemente, mas seu coração estava tranquilo. Eu te amo, papai, Al. Eu também te amo, minha filha fofa. Ok, tchau, se cuide. Ele se forçou a dizer adeus e foi embora. Mas não havia lágrimas no rosto de Alicia agora e isso era reconfortante para seu coração. Ele voltou para o lado de Alexander. Isso foi doloroso. Não se preocupe, quando tudo isso acabar, eu lhe darei um bônus enorme. O suficiente para se aposentar e viver feliz pelo tempo que você quiser. Alexander sugeriu. Ah, isso seria legal. Então, qual será a minha tarefa agora, general? Ele perguntou. Vamos abrir negócios. Alexander declarou. Seu plano era simples porque o exército e o governo de Amestris estavam comprometidos. Ele iria assumir financeiramente. Dessa forma, ele se tornaria ainda mais poderoso que o Furrier quando se tratasse de influenciar o país. Que negócio? Ele perguntou. SH, essa é a melhor parte. Você não quer ouvir as palavras do seu melhor amigo para o amigo morto dele? Alexander perguntou, trazendo sua atenção de volta para o funeral. Agora quase todo mundo foi embora. Mustang e Risa estavam de pé ao lado do túmulo. Mustang leu as palavras na lápide, promovido a brigadeiro general, apenas por morrer em serviço. Suspiro, alquimistas como um todo, nós realmente somos criaturas horríveis, não somos? Há um lado meu que está desesperadamente tentando resolver o mistério da transmutação humana agora. Acho que entendo o que levou aqueles garotos a trazerem de volta a mãe deles. Mustang disse. Você está bem, coronel? Risa perguntou preocupada. Ele colocou o chapéu de volta. Sim, estou bem. Só que é um dia terrível para chover. Ela olhou ao redor confusamente. O que você quer dizer com não está chovendo? Uma lágrima escorreu pelo rosto de Mustang. Sim, é. Hughes, que viu tudo, estava chorando dramaticamente. Por que você não me disse que me considerava tão próximo, Mustang? Você é meu irmão de verdade. Palavras tão fodas. Sim, sim. Está chovendo aqui. A propósito, general, posso manter essa patente depois de retornar ao trabalho? Claro. Não vejo razão para não fazer isso, Alexander respondeu e voltou para seu escritório. Era um prédio totalmente novo. Ele era como vice-farer não oficial, então seu trabalho era principalmente garantir que houvesse paz e estabilidade no país. Além disso, muito trabalho administrativo. Alexander agora iria se dirigir ao seu círculo íntimo, que incluía principalmente sua família e agora Hughes. Ok, Iró, Ragnaru e Léo, vocês três começarão a fazer amizade com outros oficiais militares e lentamente os atrairão para o nosso lado. Se eles não estiverem fazendo nada de bom, coletem todos os dados ruins sobre eles. Usaremos isso na hora certa. Chegará um momento em que eles terão que escolher de que lado ficar. Além disso, comece a injetar nosso pessoal no exército. Preciso de olhos em todos os setores do governo. Dob, você ajudará Hughes a criar novas empresas. Elas serão relacionadas a alimentos, manufatura e energia. Nós conquistaremos o mercado de assalto.
Simplesmente deixe a indústria agrícola e, em vez disso, torne o equipamento agrícola mais barato. Crie algumas organizações de caridade também, ele ordenou. Este foi o retorno da Universo Industries. Eles iriam construir um império. Eles monopolizariam o mercado por enquanto, mas depois ele quebraria as empresas. A primeira coisa que eles iriam introduzir eram carros modernos e máquinas agrícolas. Dobb também cria uma organização de ajuda. Há muitos ixalanos que ainda vivem uma vida triste. Não apenas eles, há muito mais pessoas da própria Mestriz. Só porque a cidade central parece tão boa e movimentada não significa que tudo esteja bem. Alexander ordenou, Dobb assentiu. Sim, chefe, colocarei alguns serafins neste trabalho. Então, Alexandre saiu pessoalmente para encontrar pistas sobre essas pessoas misteriosas que planejavam sacrificar o país inteiro. Ele agora tinha 70% de certeza de que Bradley era um deles. Houve alguns incidentes convincentes. Um deles foi que o uso militar da alquimia aumentou desde que ele chegou ao poder. O formato de Amestriz não era redondo naquela época, e ao anexar Ixal, ele se tornou redondo. Então era óbvio que ele estava envolvido nisso. O que precisava ser descoberto era se ele era um jogador ou um peão. Ajax, Edward e Vinri chegaram ao Hash Valley. Lá, os três ficaram por alguns dias. Lá, Vinri encontrou um velho que era especialista em fazer automail e queria se tornar seu aluno. Mas ele não se mexeu e a rejeitou. Mas então surgiu uma oportunidade para eles, e o bebê da nora do velho decidiu sair. Então, no final, Ajax e Vinri ajudaram sua nora durante o parto porque havia uma tempestade lá fora. Ajax pediu a Ats para usar sua magia e o bebê nasceu em segurança. Sendo grato, o velho aceitou Vinri, enquanto Ajax, Edward e Alphonse voltaram para seu caminho. Eles estavam indo para Dublito, onde morava o professor de Ed e Al. Como é seu professor? Perguntou Ajax. Os dois irmãos Elric estremeceram com a menção dela. Não nos lembre. Ela era um monstro. Ajax começou a se preocupar. Como ela poderia ser para ser chamada de monstro? Olivia e Azula estavam rastreando para onde Ajax fugiu. Azula já tinha uma pista de que eles estavam indo para o sul. Então eles também pegaram um trem. Eles não tinham nada para fazer, então Olivia começou a falar sobre o que mais importava. Então, como está indo sua missão de cortejar Saitama? Azula balançou a cabeça. Bem, acho que ele tem mostrado sinais positivos de estar atraído por mim. Mas parece que ele é forte demais mentalmente para não estar completamente atraído por mim agora. Haha, bem, então acho que precisaremos fazer uma viagem à praia. Tenho certeza de que ele ficará louco quando te ver de maiô. Mas ele é realmente muito denso. Mesmo que goste de você, ele nunca viria e diria isso. Olivia disse. Esse é o problema. Mas acho que consigo entrar na cabeça dura dele com algum tempo. Não sou a mesma velha Azula idiota agora. Cresci em mente e corpo. Azula afirmou. Olivia deu um tapinha na cabeça dela. Sim, minha Azula se tornou uma bela mulher, tanto em mente quanto em corpo. Se Saitama não entende nem agora, então eu vou dar umas boas maneiras nele. Ele não deveria deixar uma dama esperar tanto tempo. Hehe, sim, vovó. Chegamos ao nosso destino. Azula lembrou, vendo o trem parar. Capítulo 550. Alexander assumiu seu escritório e rapidamente fez uma busca completa e disparou. Todos aqueles que foram encontrados como espiões de outros oficiais de alta patente ou diretamente do Fourrier foram obrigados a sair, sendo demitidos ou aceitando uma transferência para algum lugar distante. Dessa forma, ele realmente fez seu escritório ser seu. Agora não havia muitas pessoas trabalhando lá, mas as que estavam lá eram o suficiente para fazer a maior parte das tarefas. Não só isso, ele também escreveu uma ordem de transferência especial, especificamente para o coronel Roy Mustang. Alexander sabia que o homem era ambicioso, mas também conhecia seu caráter. Ele não tinha certeza, mas depois dos eventos do funeral de Hughes, ele começou a gostar dele. Se um homem pode chorar na frente dos outros, então esse homem conhece a humildade. E aqueles que conhecem a humildade raramente se dão mal. Dublito, Ban. Edward recebeu um soco na cabeça da senhora que saiu de repente pela porta. Professor, exclamaram os irmãos Elric. Professora? Ela é sua professora? Mas vocês dois disseram que ela é um monstro. No entanto, tudo que vejo é uma titia bonita. Ajax exclamou. Então eu sou um monstro agora? Izumi Curtis perguntou enquanto estalava os dedos. Izumi era uma mulher adulta com uma figura esbelta, mas bem tonificada e alta. Ela tinha pele clara, olhos escuros e penetrantes, e cabelos pretos na parte superior das costas, geralmente usados em tranças tipo caixa amarradas em um rabo de cavalo. Acima do seio esquerdo, havia uma tatuagem flamel. Ela usava uma blusa longa de gola branca com botões que revelava seu decote com costas soltas. Calças cinza justas que chegavam até os tornozelos e sandálias abertas com as letras WC estampadas. Os irmãos Elric estremeceram de medo. Alphonse rapidamente tentou se salvar. Professor, Ajax está apenas inventando coisas. Nós nunca o chamamos de monstro. Nós o respeitamos muito. Ela se virou e viu a armadura de Alphonse. Olha como você cresceu, Alameda vem aqui. Alphonse foi enganado por sua voz amável e foi em frente. Ban. Ela o jogou no chão pelo pulso. Então ela olhou para Ajax. Me bater é abuso infantil. Tenho apenas 5 anos, Ajax alertou. Como eu me importo, ela gritou e tentou pegá-lo. Mas não conseguiu. Que diabos, garoto? Quão pesado você é? Ela perguntou em choque. Eu bebo leite 2 vezes por dia. Estou crescendo. Eu disse para o Ed beber leite também, mas ele é muito fraco, Ajax respondeu orgulhosamente. O que você disse? Edward se levantou e correu até Ajax, apenas para receber outro soco de Izumi. Uau! Izumi vomitou sangue de repente. O marido dela rapidamente pegou um remédio. Você não deve se esforçar. Ela olhou para seu marido gigante amorosamente. Que gentil da sua parte se preocupar comigo. Obrigada.
Depois daquele pequeno incidente, eles foram convidados a entrar e passaram a noite lá. Eles descobriram que o pai do irmão de Elric estava vivo e bem. Isso os deixou um pouco deprimidos, mas também motivados a encontrá-lo e dar-lhe uma surra. Na manhã seguinte, os irmãos Elric disseram a Ajax que suspeitam que Izumi também praticou transmutação humana e é por isso que ela também pode usar alquimia sem fazer uma matriz de transmutação. Então, eles saíram para confrontá-la. Ela os levou para o quintal. Ajax não tinha muito o que conversar com eles, então ele apenas ficou de lado. Mas, para surpresa deles, ela conjurou uma lança e atacou Edward, que também transformou seu braço de metal em uma lâmina e cortou a lança dela. Izumi parou e olhou para os dois severamente. Como eu suspeitava, vocês podem transmutar sem uma matriz. Além disso, ao agora é uma armadura e 2 de seus membros são feitos de automail. Os dois ficaram chocados. Professor, como você sabia? Oh, por favor, eu posso dizer por treinar com você. Eu posso sentir seus membros de metal e a armadura vazia. Ela respondeu com raiva. Você viu, Edward não viu? Você viu? Ela perguntou a ele sobre a verdade. Sim, sim, Edward gritou. Ela ficou triste. Parece que nós dois não temos mais jeito. Professor, você viu também. Edward murmurou. Eles voltaram para casa e ela contou o que aconteceu. O marido dela estava ao lado dela. Por um tempo, parecia que éramos estéreis, queríamos um filho, mas não conseguíamos conceber um. Quando finalmente conseguimos conceber, acabei ficando gravemente doente. E nosso filho, bem, ele não conseguia respirar neste mundo. E então cometi o tabu. Como resultado, perdi partes dos meus órgãos internos. Que idiota eu fui. Agora percebo que deveria ter contado antes. Deve ter sido horrível. Ela olhou para Edward e Alphonse tristemente. Ajax, que estava sentado ao lado de Izumi, também se sentiu mal pelos dois irmãos e por sua tia. Ele decide contrabandear uma pedra filosofal de Fichem para eles. Ele não sabia se isso poderia ajudá-los ou não, mas queria dar-lhes esperança. Edward forçou um sorriso no rosto. Eu fiz isso comigo mesmo, afinal. Não foi um problema tão grande assim, na verdade. Além disso, agora eu tenho essa longa lista de coisas que quero comer depois que eu tiver meu corpo de volta. Certo, irmão? Alphonse falou. Não é nada. Edward concordou. Eles estavam tentando desesperadamente não fazer Izumi se sentir culpada. Mas não pareceu funcionar, pois ela veio até eles e os abraçou como uma mãe preocupada. Seus idiotas malditos. Não tem problema se sentir magoado. Ela disse. Edward tentou segurar as lágrimas. Eles a abraçaram de volta. Perdoe-nos, disse Edward. Sentimos muito, professor, acrescentou Alphonse. Sim, é hora do abraço. Ajax também pulou em um abraço com o tempo. Não se preocupe, quem quer que seja esse cara da verdade, o vovô vai dar uma surra nele em breve. Além disso, não se preocupe, eu vou te dar uma pedra filosofal. Só me espere até de manhã. Eu voltarei. Ajax anunciou firmemente. Ele desapareceu de repente. Para onde ele foi? Alphonse perguntou preocupado. Ais ainda estava lá. Ignore-o. Ele vai voltar aqui em pouco tempo. Vocês continuem com seu abraço em grupo. Só me deixem fora disso. É muito diabético para mim. Ades ignorou todos eles e saiu para verificar a vizinhança. Ele andava por aí como um gato normal enquanto escondia seu sorriso porque sabia como a maioria dos humanos reage a ele. As únicas exceções eram as pessoas em Fichem. Ele fez o que gatos normais fazem. Ele roubou peixes das casas das pessoas e entrou em brigas com gatos da vizinhança e acidentalmente se tornou o rei gato da vizinhança. Muvahaha. Me chamem de Lord Ades de agora em diante. Agora, vão e roubem todos os chapéus da cidade. Vão, meus lacaios. As ordenou a seus seguidores. Todos os gatos se curvaram para ele e fugiram. Capítulo 551. Ajax apareceu dentro de Fichem. Era noite agora e ele andava na ponta dos pés pelo lugar. Furtivamente, ele entrou no castelo. A pedra filosofal estava guardada no subterrâneo do laboratório. Sorvete. Delicioso, ouviu-se um grito alto. Ajax sentiu seu coração quase sair pela boca. Ele olhou assustado para o lado e viu Chomei sonâmbula e comendo sobras de bolo da geladeira. Droga, desde quando ele começou a fazer isso? Ele questionou. Ele raramente acordava à noite quando morava em Fichem, então não tinha ideia dos hábitos noturnos dos moradores de Fichem. Ele ignorou Chomei e seguiu para o laboratório. Quando ele estava passando por uma sala, ele de repente ouviu um tiro. Ele pulou em choque e se virou para a sala. Ele espiou pela pequena abertura da porta. Lá dentro, ele viu Belry e Douglas jogando videogame juntos. Por que as pessoas não estão dormindo aqui? São 3 da manhã. Ajax se perguntou. Então ele passou pelo quarto dos pais. Ele ouviu algumas vozes de dentro. Ele as reconheceu como Leônidas e Natasha. Querida, estou planejando dar um irmão ou irmã ao Ajax, disse Leônidas. Sim, deveríamos dar um irmão a ele. A voz abafada de Natasha surgiu. Ajax estava confuso lá fora. O que a mamãe está comendo? Ela parece diferente. Então ele seguiu em frente. Mas no caminho, ele viu outra obstrução. Amy estava de pé e trabalhando no laboratório em alguma coisa. Será que consigo ser furtivo o suficiente para tirá-lo com segurança? Ele se perguntou. Ele assumiu o risco. Ele se moveu o mais silenciosamente possível. Ele estava xingando baixinho que não conseguia voar. Depois de 15 minutos, ele finalmente chegou ao recipiente onde as pedras estavam armazenadas. Ele o abriu suavemente e tirou uma pedra filosofal. Bonito, ele comemorou. Mas triste para ele, em seu momento de felicidade, ele esqueceu de fechar o recipiente silenciosamente. Bam! Com um barulho alto, o container fechou. Ele foi pego. Ajax, o que você está fazendo aqui? Amy perguntou a ele. Ele rapidamente escondeu as pedras e pensou em uma desculpa. Haha, minha tia favorita, Amy. Eu só estava procurando a balança. Queria verificar meu peso. Acho que estou ficando muito gordo.
Você deveria ter me perguntado então. Eu farei uma para você. Amy respondeu e rapidamente desenhou uma balança. Então ela magicamente se tornou real. Essa era sua habilidade mágica máxima. Ela agora podia fazer qualquer coisa inorgânica apenas desenhando. Uau, você é tão incrível, tia Amy. Obrigado. Ele pegou a máquina. Onde está a vovó? Ele perguntou. Ah, ela saiu por algum motivo, respondeu Amy. Vendo a oportunidade perfeita, ele disse tchau e correu para seu quarto. De lá, ele saiu de fichem. E ufa, tive sorte dessa vez. Devido ao fluxo diferente do tempo, não havia passado muito tempo no mundo real. Quando a Jax retornou, todos estavam apenas jantando. Estou de volta, ele anunciou seu retorno. Venha jantar, garoto. Izumi o convidou. Ele alegremente foi em frente e sentou-se na cadeira. Ats pulou e sentou-se na cabeça de Ajax. Aquele era seu trono premiado por enquanto. Ele terminou seu jantar e rapidamente tirou a pedra. Era um cristal em formato aleatório. Aqui, eu peguei a pedra filosofal para vocês. Embora eu não saiba se ela será útil para vocês. Edward olhou para o cristal vermelho em sua mão desinteressadamente. Ele não achava que seria realmente uma pedra filosofal. Ajax, nem toda pedra vermelha é uma pedra filosofal. Ele deu de ombros. Este realmente é embora tenha sido feito sem sacrifício humano, disse Ajax. Izumi viu a pedra na mão de Ajax e não pensou muito no começo. Mas então ela sentiu uma explosão repentina de energia da pedra. Não foi fácil senti-la, mas estava lá. A energia parecia ser uma com a natureza. Não sei se isso é uma pedra filosofal, mas certamente é algo estranho. Tem algum tipo de poder preso nela. Ela falou. Edward olhou chocado para seu professor e então para a pedra. Ajax assentiu alegremente. Viu, eu te disse. Não sei se você consegue seu corpo com isso, mas isso certamente pode fazer o elixir da vida e muito ouro. Ah, olha, Ajax transformou suas placas de metal em ouro. Espera, você quer dizer que essa coisa pode realmente tornar as pessoas imortais? Izumi perguntou. Sim, faz. Mas não se engane. Isso só impede que você envelheça, não o torna invencível. Uma bala na cabeça ainda vai matá-lo. Ajax respondeu. Magnífico, Edward exclamou e examinou a pedra de perto. Ele tentou usar alquimia nela. Bom, devido a Edward usar alquimia na pedra, sua alquimia foi aprimorada. A pedra filosofal era como o melhor recipiente de magia e também contém uma quantidade astronômica de energia simplesmente existindo. Edward não conseguiu controlar esse tipo de energia quando a pedra tentou se fundir com a alquimia de Edward e acabou se tornando uma explosão alquímica descontrolada. A sala de jantar inteira da casa foi levada pela explosão. Edward foi salvo por Alphonse. Izumi foi protegida por seu marido gigante e Ajax era forte demais para ser afetado por isso. Hahaha, isso foi tão incrível. Quando eu segurei em minha mão, eu me senti invencível. Edward exclamou animadamente. Ban, Izumi bateu na cabeça dele. Olha ao seu redor. Toda essa bagunça que você fez. Edward fez isso e percebeu o que tinha feito. Mas agora ele estava ainda mais espantado com a pedra. Professor, acho que isso é real. Ele murmurou. Sem brincadeira. Eu não sou cega, pirralha. Agora consertem esta casa. Ela ordenou. Arrebatar. Ela pegou a pedra dele e foi para seu quarto para estudá-la pessoalmente. Capítulo 552. Edward e Alphonse passaram a noite consertando o quarto destruído. De manhã, todos se reuniram e decidiram testar a pedra filosofal. A maneira como eles iriam testar era simples. Eles tentariam transmutar o membro perdido de um coelho. Se eles conseguissem fazer isso, então significaria que essa pedra era a verdadeira pedra filosofal. Depois de um tempo, o marido de Izumi trouxe o coelho. Estava faltando uma perna. Izumi iria conduzir o experimento, pois ela era mais experiente quando se tratava de alquimia. Ela desenhou o círculo de transmutação no chão e colocou o coelho e a pedra nele. Então ela o ativou com cuidado. Uma luz branca começou a aparecer na matriz no chão. Ela ficava mais e mais brilhante a cada segundo que passava. Está funcionando. Edward exclamou em excitação. Ele já conseguia ver seus membros e o corpo de Alphonse em punho. Mas quando eles achavam que tudo estava indo bem, uma explosão ocorreu. O coelho explodiu. Bom, esta foi uma explosão muito maior do que a anterior. Todos eles foram jogados para longe devido à explosão. O telhado inteiro da casa também estava faltando. Quando a poeira baixou, eles viram o dano real. Não era só o telhado que estava faltando. Todo o lado leste da casa tinha sumido e todos eles tinham caído no andar térreo. Eles abriram os olhos e olharam ao redor para ver qual membro estava faltando, porque não havia como sobreviverem ilesos. Nem mesmo o enorme Sig Curtis. Mas eles ainda estavam seguros e protegidos. Então, eles notaram uma luz azulada cobrindo-os dentro de uma esfera. Vocês são todos tão estúpidos por fazerem isso sem nenhuma medida de proteção. Eu só fui pegar alguns peixes e vocês já estão tentando se matar. A voz de Eds veio. Ats estava pairando no ar para não sujar seu pelo. Ajax tossiu e limpou o cabelo. Você é quem fala, Ats. Você é a personificação do caos. Bem, agora sou sua babá, respondeu Ats. Droga. Edward deu um soco no chão. Calma, irmão, pelo menos sabemos que as pedras filosofais podem ser feitas. Talvez esta estivesse incompleta. Alphonse tentou acalmá-lo. Ajax rapidamente defendeu sua pedra filosofal caseira. Ei, não, minha pedra filosofal estava completa. É que sua pedra filosofal é muito cruel. Você não entende? A razão pela qual minha pedra não funciona ao tentar transmutar o corpo humano é porque a pedra precisa de almas humanas. Esse é o preço necessário para construir um corpo ou barganhar com o que quer que esse cara da verdade seja. Todos ali tinham dúvidas sobre isso, mas não queriam acreditar. No entanto, hoje eles sabiam que era verdade e tinham que acreditar. Suspiro. Izumi olhou para Ats com gratidão. Eu não sei o que você é e não vou te perguntar. Obrigada por salvar todos nós hoje. Não vou te levar à falência, só me pague com uma garrafa de leite. Ais respondeu preguiçosamente.
Durante todo o dia e noite, eles novamente passaram o tempo consertando a casa. Mas quando terminaram, uma batida veio na porta. Toque, toque. Izumi foi em frente e abriu a porta, apenas para encontrar uma senhora de aparência gentil e uma mulher bonita ao lado. Sim, ela perguntou. Olá, eu sou Olivia, Ajax está aí? Ele é meu neto. Dentro da casa, quando a batida na porta veio, Ajax estava relaxando no sofá. Mas, de repente, seu cabelo se arrepiou e ele sentiu arrepios. Ats, que também estava relaxando ao lado dele, também sentiu isso. Ajax, me sinto ameaçado, disse Ats. Não sinto vovô por perto, Ajax se perguntou. Ats estremeceu. Não, é pior que isso. Cidade Central. Alexander estava em seu escritório quando recebeu uma notificação de Dobby de que o Furrier havia deixado seu escritório por algum motivo. Como Dobby já havia se infiltrado no círculo interno do Furrier, ele rapidamente descobriu que Bradley estava indo para o sul por algum motivo. Os irmãos Ajax e Auric também estão lá. Qual seria o motivo de Bradley ir para lá? Ele se perguntou. Leônidas, vamos para o sul. Escreva no relatório oficial que estou indo para lá para encontrar meu neto e também inspecionar a fronteira sul e o quartel-general. Alexander anunciou. Ok, pai. Leônidas entendeu o plano e foi embora. Inferno. Alexander havia enviado uma categoria 4 para o inferno e ela merecia a maior honra. Então Deadpool foi fazer seu dever como sempre. Ele esperou na cabine de entrada. Mas ele só viu um homem gordo e redondo com um nariz grande e olhos pontilhados. Deadpool leu o relatório. Ah, ok, vamos ver. O nome é Gula. Não é humano. Matou pessoas comendo as. Burro do cérebro e faz o que lhe foi pedido. Tem uma dimensão dentro da barriga para onde toda a comida vai, blá blá blá. Deadpool olhou animadamente para Glutone como se isso fosse um tesouro. Glutone, meu chapa, você vai me promover de novo. Nós dois seremos lendários no inferno. Thanos, vamos lá, tenho trabalho a fazer. Ah, pare de fazer essa cara. Eu sei que enviei o falso Ant-Man pelo seu cu e o expandi, mas ainda assim você não morreu, sua bunda é muito forte. Claro, deve ter doído, mas você é um rapaz forte e eu sei disso. Você ainda tem sua noite luxuriosa de pavor para cuidar. Deadpool falou com seu companheiro de bate-papo do dia. Ele então arrastou Glutone com ele. Você deve estar com fome. Eu tenho o melhor lugar para você comer. O inferno tem muito desperdício de carne de tantas punições dadas. Lucifer tem reclamado comigo sobre higiene e um possível vírus se espalhando devido a isso. Eu vou resolver o problema e conseguir uma promoção. Não. Promoção dupla. Ele levou a Gula para as profundezas do inferno, onde todo o lixo era jogado. Esta será sua casa, coma o quanto quiser. Eu confio em você, Gula, não a quebre. Deadpool disse e saiu correndo feliz enquanto pulava. Finalmente, depois dessas promoções, poderei fazer missões de campo. Ah, vamos até Voldemort hoje, preciso testar minha nova invenção nele. Se tudo correr bem, então minha máquina, festa de salsicha de todos os buracos, será outro sucesso. Ele arra. Capítulo 553. Sim, Ajax está lá dentro. Por favor, entrem. Izumi educadamente os convidou. Afinal, antes de tudo, ela se considerava uma dona de casa. Obrigada, quem você é? A propósito. Olivia perguntou. Eu sou Izumi Curtis. Ajax veio aqui com meus alunos, Edward e Alphonse Auric. Ela se apresentou. Eles foram então levados para dentro. Mas eles só encontraram um garoto loiro e uma armadura lá. Onde está o Ajax? Izumi perguntou. Os irmãos Auric ficaram quietos, nervosos. Onde ele está? Ela insistiu. Os dois irmãos apenas viraram a cabeça em direção ao armário. Olivia olhou para ele. Ajax, saia. Sua avó está aqui. Seu avô me contou o que aconteceu. O armário começou a tremer. Ban. Ice foi jogado para fora do armário. Droga, Ajax. Seu traidor. As olhou para o rosto de Olivia inocentemente com olhos grandes. Miau. Olivia olhou para ele por um momento. Então, com um movimento suave, pegou Ats pela nuca. Ats, eu nunca pensei que você seria descuidado o suficiente para deixar Ajax se machucar. Além disso, como você consegue continuar fugindo de Alex? Ela perguntou. Ats olhou para ela com culpa, com seus grandes olhos. Miau. Seus olhos não vão funcionar dessa vez. Você ficará de castigo por uma semana e Ajax, saia ou eu vou te trancar dentro daquele armário por uma semana. Olivia o ameaçou. O armário se abriu com um rangido e Ajax saiu. Hehe, oi, vovó. Ele falou. Pegar. Olivia puxou a orelha dele. Ela sabia que isso não o machucava, mas certamente era constrangedor para ele e isso era uma boa punição. Desde quando você começou a fugir de nós? Onde você se machucou? Me mostre. Ela o repreendeu. Mas, vovó, tem tanta gente aqui. Não consigo tirar a camisa, ele reclamou envergonhado. Ela puxou a orelha dele novamente e Ajax silenciosamente tirou a camisa dele. Edward e Alphonse estavam tentando segurar o riso à distância. Ele mostrou as costas para Olivia. Olha, vovó, é só um arranhão. Eu sou forte, você sabe disso. Além disso, essa cicatriz será minha cicatriz de batalha. Assim como o vovô tem tantas delas. O fato de você ter se machucado mostra que você não é nem forte nem habilidoso. Além disso, não existe nada chamado cicatriz de batalha. As cicatrizes do seu avô são de quando ele não era forte e era apenas um soldado comum. Essas são marcas de ferimentos e não há nada do que se orgulhar nelas. Olivia respondeu e verificou a cicatriz nas costas de Ajax. Ajax olhou para Azula com olhos de cachorrinho. Tia Azula, você sabe que eu sou um bom menino. Prometo que farei suas aulas de artes marciais por um ano inteiro na próxima vez.
Por favor, diga à vovó para me deixar ficar aqui e ter minha aventura. Ats, você é forte demais para sentir que qualquer um neste mundo é um desafio para você. Por que a Jax se machucou mesmo quando você estava por perto? Ele tem apenas 5 anos e esta não é a idade para lutar. Olivia perguntou ao gato, ficando de pé como um cavalheiro. Ah, isso, bem, veja bem, vovó, eu estava. Ele tentou pensar em uma saída. Olhe para você, você nem tem desculpa. O que eu devo dizer a Alex agora? Escute, eu vou deixar esse assunto de lado se você prometer cuidar do Ajax corretamente. Eu só deixei vocês dois saírem porque eu senti que vocês cuidariam dele. Olivia os repreendeu. Ax assentiu sim, vovó. Vou cuidar dele como se fosse meu filho dessa vez. Pode ficar tranquila. Ótimo, Olivia assentiu e olhou para Izumi. Obrigada por cuidar do Ajax, criança. Ela disse gentilmente. Ah, não precisa me agradecer. Ele tem sido um ótimo garoto. Na verdade, ele nos ajudou muito trazendo uma pedra filosofal de Deus sabe onde. Izumi respondeu. Olivia olhou para Ajax e isso o fez estremecer. Vovó, eu só estava tentando ajudá-los, ele respondeu. Mas você ainda roubou. Você poderia simplesmente ter pedido. Sua punição é escrever eu nunca mais vou roubar. 100.000 vezes. Seu prazo é em 5 dias. Ela anunciou sua punição. Olivia se virou para Izumi e perguntou. Por que você precisaria de uma pedra filosofal? O que ela pode fazer para ajudar você? Oh, eu. Izumi agarrou sua barriga. Olivia simplesmente andou mais perto dela e tocou seu ombro. Para seu choque com sua magia, ela descobriu que Izumi estava sem seu útero. Como isso aconteceu? Por que você está sem seu útero, criança? Olivia perguntou. Uau! Izumi de repente vomitou sangue. Acho que deveríamos jantar primeiro, ela disse e foi até a cozinha com a ajuda do marido. Ajax, Edward e Alphonse não seguiram e saíram para olhar a cidade. Era uma cidade grande e tinha seu próprio braço militar. Ed e Al queriam notificar sobre si mesmos lá. Dentro da casa de Curtis. Então você estava tentando reviver seu filho por meio de algum tipo de magia tabu. Bem, magia tabu raramente dá certo. Mas ainda assim, há uma divindade lá fora que tão cruelmente tirou seu útero, e eu não gosto disso. Por que esse conhecimento está aqui na frente do mundo? Só para que a divindade possa continuar atormentando as pessoas? E pensar que nem deixou crianças. Olivia murmurou depois de ouvir tudo de Izumi. Escute, minha filha. Eu vou te curar. Eu te asseguro. Depois disso, você poderá ter filhos novamente. Ela assegurou. O quê? Mas como? Izumi perguntou de volta. Não se preocupe. Eu tenho muitos métodos. Levará algum tempo e vai doer muito, porque desenvolver novos órgãos não é fácil. Você também precisará fazer uma dieta especial, Olivia disse a ela longamente. Ela deu uma lista ao marido de Izumi. Você pode me trazer tudo isso? Sig Curtis pegou a lista e foi embora rapidamente. Ele também estava internamente feliz com isso. Olivia então sussurrou algo no ouvido de Azula. Traga-me a poção para a regeneração de órgãos, ela instruiu. Azula sentiu e foi até Fichem. Ela também trouxe a poção de reposição de sangue com ela, porque estava com um mau pressentimento sobre isso. Ela voltou para o quarto de Izumi e a viu deitada nele. Tudo foi preparado por Olivia. Azula, me deu o frasco, disse Olivia. Ela então misturou a poção na sopa e deu para Izumi. Beba e segure firme em algo. Isso vai doer. Olivia aconselhou. Depois disso, o que veio foram os gritos cheios de dor de Izumi enquanto seu útero crescia novamente dentro de seu corpo. As veias que estavam dormentes ou quebradas começaram a bombear sangue novamente e esse processo foi muito doloroso. Eu posso suportar essa dor. Se ela puder me deixar ter meus próprios filhos. Ela gritou e se encheu de motivação. Depois de mais 4 horas, a dor passou e Izumi estava coberta de suor. Foi bem sucedido? Olivia rapidamente examinou seu corpo e viu que estava tudo bem. Você pode ter filhos agora, Izumi. Izumi estava cheia de excitação e felicidade. Ela olhou para o marido e sorriu. O sonho dela finalmente era possível. Ela era originalmente incapaz de ter filhos. Era como se ela tivesse um defeito de nascença, mas agora ela tinha esperança. Ela então tentou se levantar. No entanto, de repente, ela gritou de dor. Ah, arg! Olivia ficou confusa e examinou seu corpo novamente. Seu rosto ficou bravo naquele instante. O útero de Izumi estava faltando novamente. Era exatamente como ela era antes. Ela rapidamente fez Izumi cair inconsciente e despejou uma poção restauradora de sangue em sua boca. Como ele o.s.a. Aquela divindade tirou o útero dela de novo. Olivia murmurou com raiva. Ela rapidamente chamou Alexandre, pois não conseguia julgar divindades. Oh, Oli, minha esposa, como você se lembrou de mim? Alexander perguntou do outro lado do telefone. Alex, há uma divindade neste mundo. Ajudei uma mulher a recuperar seu útero que a divindade levou embora. Mas mesmo depois de curá-la, quando tudo estava certo, a divindade o levou novamente. Como isso pode ser aceitável? Este novo órgão não pertencia à divindade de forma alguma. Ela não tem autoridade para fazer isso com uma pessoa inocente. Olivia vociferou. Alexander assentiu após ouvir tudo e desligou o telefone. Ele olhou para Dobby. Vamos parar de seguir Bradley por enquanto. Precisamos cuidar de outra coisa. Capítulo 554. Alexander estava sentado dentro do trem quando recebeu o chamado de Olivia. Era um trem particular e ele não precisava se preocupar com nada. Ele apenas disse para eles continuarem enquanto ele mandava os guardas para outro bogie. Quando só ele e Dobby restaram, ele decidiu fazer transmutação humana. Vamos conhecer esse cara da verdade. Ele tem que ser um bastardo nota para deixar Olivia brava. Dobby riu. Hehe, vamos torcer para que ele não seja burro o suficiente para fazer algo estúpido com você. Ok, vejo você mais tarde. Não sei como o tempo flui aí.
Se eu não voltar logo, continue seguindo Bradley. Alexander o instruiu e ativou a matriz de transmutação. Depois de um tempo, pequenas mãos pretas e longas saíram do círculo no chão e agarraram Alexander. A próxima coisa que Alexander soube, ele estava parado na frente de um ser humanoide sem corpo que tinha apenas um contorno transparente como corpo. Alexander olhou para o ser diretamente nos olhos, ou onde ele imaginou que seus olhos estavam. Então você é a chamada verdade, disse Alexander. O ser sem corpo sorriu amplamente. Surpreendentemente, o sorriso era visível. Bem-vindo, eu sou uma existência que vocês gostam de chamar de mundo. Em outras palavras, o universo. Em outras palavras, Deus e Shala, eu sou a verdade, eu sou tudo, eu sou um e eu também sou você. A verdade apontou para Alexander, mas Alexander estava apenas se divertindo. Oh, nunca soube que eu tinha um gêmeo. Continue. Humano, vejo que você sofreu muitas mutações. Mas você ainda consegue encarar a verdade? A que custo? A verdade perguntou. Você ousou bater na porta. Agora, a porta está aberta. Atrás de Alexander havia uma enorme porta de mármore. Mas ela estava vazia e não tinha nada nela. O portão deveria parecer idêntico a todos que passassem por ele. As gravuras na porta de pedra deveriam parecer diferentes para cada pessoa como um reflexo de seu verdadeiro eu e da compreensão alquimista da verdade. Todas as gravuras, de uma forma ou de outra, são representações do universo e do cosmos. A razão pela qual não havia nada no portão de Alexandre pode ser por causa de muitas coisas que logo seriam respondidas. A porta se abriu e mãos semelhantes às que o puxaram para esta dimensão o puxaram de volta para o portão. Dentro dele havia um espaço escuro e vazio. No começo, ele sentiu como se estivesse caindo, mas depois se transformou em deriva no nada. Como um rolo de filme, o conhecimento do universo estava sendo despejado na mente de Alexander, mas ele não estava nem um pouco desconfortável. Em vez disso, ele estava gostando. Milhões de vezes de compreensão é realmente muito útil. Eu também já sei a maioria delas. Mas essas informações sobre alquimia são realmente interessantes. Ele nem falou e apenas olhou para as cenas que mudavam. Depois de um tempo, ele foi puxado para fora dali. Como foi? Perguntou a verdade. Chato. Não há muitas novidades. Alexander respondeu, chocando a verdade. Alexander então continuou. Diga-me, isso não funciona com a lei da troca equivalente? Então, o que você vai tirar de mim? A verdade ficou em silêncio por um tempo. Então tentou tomar o corpo de Alexander, mas não conseguiu. Haha, isso não vai funcionar. Você não pode pegar nada físico nem astral. Mas o que eu posso te dar também é conhecimento. Assim como o que você fez. Alexander ofereceu. A verdade sorriu. O que um humano pode me ensinar que eu já não saiba? Um humano deste mundo certamente não pode. Mas para alguém como eu posso lhe mostrar a verdade real. Alexander anunciou. Bam! Do nada, uma porta preta gigante apareceu atrás da verdade. Então ela se abriu e braços brancos a puxaram para dentro. Era exatamente como ele costumava fazer com os outros. O sorriso constante do rosto de Trutes desapareceu e o que restou foi uma carranca. A verdade sentiu como se tivesse caído dentro de um buraco branco. Na frente dele, em vez do rolo cinematográfico, cenas passavam por ele como se estivesse sentado em um cilindro gigante de exibição. No começo, era apenas conhecimento simples. Mas esse ser era uma divindade comum, feita de emoções humanas e leis do mundo. Ele não sabia que existia um multiverso e deuses superiores. Ele viu vasto conhecimento sobre o multiverso. Então, quando chegou ao universo, começou a sobrecarregá-lo. O conhecimento do universo não consistia apenas no conhecimento sobre mundos diferentes, mas também no conhecimento que os seres da quinta dimensão deram a Alexander, o que levou mais de 1 milhão de anos para ele entender. Não, pare com isso. Pare agora. Ele gritou, mas nada parou e as cenas continuaram passando. Quando finalmente ele estava à beira de ter sua mente destruída, Alexander o puxou para fora. O que você viu não foi nem a ponta do iceberg que eu chamo de meu conhecimento pessoal. Essa era a verdade real. Alexander revelou a ele. O que é você? Quem é você? Ele perguntou. Ele também estava se contorcendo fortemente como se estivesse mentalmente perturbado. Alexander tirou sua identidade e a entregou para a verdade. Eu sou Alexander Máximo Universo, também conhecido como advogado de Deus ou Deus errante. Além disso, um orgulhoso avô. Então, o que eu quero perguntar agora é, de que lado você serve? Porque até agora, pelas suas ações, eu posso dizer que você é neutro em sua própria maneira distorcida. No entanto, eu devo discordar dos seus métodos. Porque o que você acabou de fazer foi errado e também minha esposa está brava com você. Alexander disse. Eu nunca quebrei a regra. A lei da troca equivalente sempre foi seguida. O que há com o que você discorda? A verdade perguntou a ele. Cidade Central. Alexander havia transferido o coronel Mustang para seu complexo de escritórios, porque ele queria ter outro homem leal para seu bando. Mas primeiro, Mustang precisava abrir os olhos para tudo o que estava acontecendo. Até agora ele estava tentando resolver o assassinato de Hughes. Sua investigação o levou a conhecer um dos oficiais sob Alexander. Este oficial supostamente era a pessoa que sabia sobre o que aconteceu no quinto laboratório. De lá, Hughes descobriu que o General Universo havia deixado um pacote para ele com algumas coordenadas. Ele rapidamente queimou o papel após se lembrar delas. Então, como descrito, ele foi para a coordenada certa e entrou no prédio após uma longa sequência de senhas. Lá dentro, ele encontrou as pessoas perfeitas que poderiam responder a todas as suas perguntas. Belry, o açougueiro e os irmãos Slicer. Todos eles tinham suas almas amarradas à armadura. Após esse evento, Mustang descobriu a verdade sobre o ingrediente principal de uma pedra filosofal e que o governo está envolvido em algumas coisas obscuras. Parece que minha decisão de vir para a Central foi correta. Véi, não podemos confiar em ninguém aqui, exceto em nossos círculos internos.
Certifique-se de que Belry e os irmãos Sisser sejam mantidos escondidos. Mustang ordenou. Capítulo 555. Alexandre deu a resposta ao que a coisa perguntou. Bem, estou irritado pelo que você fez. Pelas leis da troca equivalente, você tirou o útero daquela mulher, mas minha esposa usou seus poderes mágicos e o trouxe de volta. Estava tudo bem, mas então, de alguma forma, seu novo útero também desapareceu. Agora me diga, como isso é aceitável? Não foi só seu ego que fez você fazer isso? Você não violou as mesmas leis de troca equivalente? Alexander perguntou a ele. A coisa não conseguiu responder a ele, como se soubesse que o que fez foi errado. Alexander continuou. Não estou aqui para interferir em como você trabalha, mas você me forçou a vir até você. Você é meramente uma divindade simples na grande ordem do universo. Você é apenas uma divindade simples responsável por manter uma linha de coisas. Mas o que você esqueceu é que você ainda é uma divindade. O que está morto pode nunca mais voltar à vida. Esse é um fato simples para os humanos. Mas quando eles fazem transmutação humana, eles não fazem isso porque estão atrás de algum conhecimento. Eles só querem seus entes queridos de volta. Mas então você vai e cobra um pedágio deles por algo que eles nunca quiseram em primeiro lugar. Na verdade, o que uma divindade normal deveria ter feito era simplesmente ignorar tal transmutação. Simplesmente dizer a eles que o que eles estão tentando fazer não é possível e se eles ainda querem aprender a verdade. Então pergunte a eles o que eles estão prontos para desistir por isso. Essa seria uma troca equivalente justa, porque eles serão capazes de escolher o que desistir pela quantidade de conhecimento. Você cobrou o preço daquela mulher, agora, não importa o que eu faça, você não terá nenhuma influência, Alexander falou longamente. Ainda há uma razão pela qual removi seu novo útero. A coisa falou. Diga-me, pediu Alexander. O útero dela que eu tirei ainda existe neste plano. Tudo que eu tiro existe comigo. Ainda está conectado ao corpo principal dela e se alimenta da energia dela. Então, se você colocasse um novo nela, isso criaria problemas para o próprio corpo dela. A única maneira de ela gerar filhos é tirar o útero dela de mim e então você curá-lo. A coisa explicou. Alexander assentiu. Isso era aceitável. E qual o preço que você tem por isso? Troca equivalente. Essa é a base da alquimia e da alcaistria, ele respondeu. Então você quer outro vão para o útero? Bem, eu posso te dar 10 se você quiser. Alexander ofereceu brincando. Hehe, não, deve vir dela. Alexander balançou a cabeça e ficou sério. Ok, eu mostrei a você o conhecimento do universo. O que você vai trocar por ele? Eu posso tirar sua existência de acordo com a lei da troca equivalente. A coisa ficou surpresa. Não sei como isso pode ser feito. Não tenho nada para lhe dar. Você é um ser superior até mesmo a mim. Haha, então apenas me prometa que de agora em diante você ignorará qualquer transmutação humana feita por crianças. Você também dará uma chance de reconsiderar a decisão deles para pessoas boas e simplesmente punirá aqueles maus como você faz agora. Apenas dê a eles conhecimento inútil do portão da verdade e tire seus corpos ou membros. Este é um pequeno pedido pelo vasto conhecimento que acabei de lhe dar, disse Alexander. Tudo bem, eu aceito essa barganha. Eu farei como você pediu de agora em diante. Mas, você pode me conectar a Deus? Eu sempre me perguntei qual era a razão da minha existência. Eu sempre me perguntei se havia alguém mais alto do que eu. Mas você me deu essa resposta. Eu quero falar com meu Criador e servir a Ele como eu deveria. Ele perguntou. Hahaha, você já está servindo a Ele. Acredite em mim. Ok, eu vou te conectar a Ele. Mas você vai precisar de um nome. Vamos apenas chamá-lo de Deus alquímico verdadeiro em suma Tag. Alexander ofereceu a ele. Tag assentiu e esperou que Alexander o conectasse a Deus. Alexander estava feliz que agora a equipe Deus tinha outro membro. Talvez esse universo tenha passado despercebido ou inexplorado até agora. Foi por isso que Alexander não conseguiu encontrar nenhum anjo celestial ou ser demoníaco. Havia apenas uma divindade que foi criada por causa da consciência humana coletiva. Antes que Alexandre pudesse chamar Deus, Tag perguntou algo a ele. Diga-me, por que seu portão da verdade parecia vazio? Por que não havia nenhuma inscrição nele como em todos os outros? A resposta é simples. Meu conhecimento é muito vasto e de um nível mais alto que o seu. Conhecimento que você não conhecia. Estamos em uma dimensão criada por seus próprios pensamentos. O portal da verdade aparece ao levar em conta a natureza da pessoa e também seu próprio conhecimento. Então, o que acontece quando minha natureza não pode ser lida e você não sabe sobre meu conhecimento? Você então obtém um portão em branco. No entanto, se uma pessoa simplesmente não quer aprender a verdade, ela ainda pode ter um portão em branco. Agora vamos encerrar esse bate-papo e ligar para o pai. Alexander olhou para cima e chamou Deus. Pai, esta é outra divindade que acabei de conhecer. Seu nome é Tag e ele quer conhecer seu criador. Alexander olhou para Tag e assentiu. Mantenha sua parte do acordo. Espero que você devolva o útero daquela mulher e os membros e o corpo do irmão Elric. Tag assentiu, mas também disse algo a ele. Eu vou. A mulher pode ter seu útero de volta, até Edward Elric pode ter seus membros de volta, mas Alphonse precisa vir por conta própria para ter seu corpo de volta. No entanto, os irmãos Elric são parte de coisas maiores e eu recomendo que você não se intrometa na jornada deles. Não até que eles saibam toda a verdade sobre o mundo em que vivem e seu pai. Quem é o pai deles? Alexander se perguntou. Com esse conhecimento, Alexander deixou a dimensão. Alexander retornou ao mundo real e se viu de volta dentro do bogie do trem. Ele pegou o telefone e ligou para Olivia. Oli, eu já lidei com ele. Você pode dar o útero a ela agora. Ótimo, até mais, Alex. Olivia respondeu do outro lado e desligou. Suspiro, este mundo é tão estranho e complexo. Acho que vou aumentar a velocidade dos meus planos. Não há razão para as pessoas morrerem por nada. Alexander decidiu. Bom, de repente, o trem começou a parar com uma explosão alta. Alexander também perdeu o equilíbrio devido à força forte.
mas ele não caiu e simplesmente pairou 1 milímetro no ar. O que aconteceu, Dobby? Alexander perguntou. O trem deles descarrilou de alguma forma após a explosão, e agora eles estavam presos no meio do nada. Chefe, estamos sob ataque. Há alguns homens mascarados com armas. Eles destruíram o motor. Dobby o informou. Ok, não matem ninguém. Apenas peguem-nos para interrogatório. Alexander ordenou. Sim, chefe, Dobby respondeu correndo. Alexandre também seguiu para ver quem era que estava tentando atacá-lo, em plena luz do dia. Pegar os atacantes foi tão fácil quanto levantar as mãos. Mas quando estavam prestes a interrogá-los, todos eles de alguma forma se envenenaram e se mataram. Bom para Alexander, ele simplesmente reverteu o tempo e eles estavam vivos de volta. Pouco antes de eles estarem prestes a quebrar os dentes e se matar, ele os deixou inconscientes. Capítulo 556. Dublito. Izumi ainda estava inconsciente. Então Olivia simplesmente refez todo o procedimento para regenerar o órgão de Izumi. Quando Izumi se levantou, ela não estava sentindo dor e também se sentia muito melhor do que antes. Ela também não sentia o vazio em seu corpo. Ainda estou? Ela perguntou preocupada. Olivia acariciou seu cabelo. Não, está tudo bem, criança. Meu marido teve uma conversa com esse cara da verdade. Ele não vai mais te incomodar. Seu corpo também foi curado e agora você pode ter filhos. Sério, foi muito desprezível da parte dele tirar a habilidade de uma mulher de ter a coisa mais linda do mundo. Demorou alguns segundos para Izumi perceber tudo. Oh, quê? Quem é seu marido? Ela perguntou em choque. Olivia revelou orgulhosamente. Alexander é o nome dele. Não sei por qual designação ele é conhecido neste mundo. Alexandre era um nome muito comum, então Izumi não conseguia entender de quem Olivia estava falando, mas ela decidiu que encontraria esse homem, pois ele conseguiu conhecer e negociar com a figura divina. Levante-se devagar agora. Você pode se sentir um pouco dolorida por um tempo, mas isso vai passar em algumas horas. Você não terá nenhum problema em dar à luz, e se você ainda não conseguir engravidar, então o problema pode estar em outro lugar. Olivia aconselhou. Ao ouvir suas palavras, Izumi e Olivia olharam para o gigante Sigurd sentado ao lado. Sig olhou para ele sem jeito. Não acho que haja nenhum problema no departamento da minha querida, disse Izumi corando. Ice e Ajax estavam comendo em um bar chamado Devil's Nest. Ficava na parte sombria de Dublito. Eles tinham vindo a este lugar porque sabiam que as coisas mais interessantes acontecem na pior parte da cidade. Mas quando eles entraram neste pub, não era muito diferente de qualquer outro lugar. Eles apenas pediram alguns ovos cozidos e um pouco de leite para Ats. Argue para onde Ed e Al foram. Estou ficando entediado aqui. Ajax disse entediado. Pare de reclamar e coma ovos. Eu tenho treinado você por tanto tempo e você precisa de nutrição. Ultimamente notei que sua altura não aumentou. Você quer ser como aquele pequeno Ed? Ats o repreendeu. Ele estava de mau humor com Ajax desde que Olivia o repreendeu. Nossa, para de ser minha avó. Ajax revirou os olhos. Bam, a porta do bar se abriu e entraram algumas pessoas. A maior delas arrastou uma armadura. Alphonse? Ajax respondeu. Ajax, o que você está fazendo aqui? Alphonse perguntou. Ele estava amarrado com uma corda. Bem, eu vim aqui para comer e encontrar coisas divertidas para fazer, Ajax explicou e comeu todos os ovos cozidos. Ats também bebeu todo o seu leite e pulou em cima da cabeça de Ajax. Então, o que está acontecendo aqui? Bem, eu não sei. Essas pessoas me atacaram e me trouxeram aqui. Alphonse disse, parecendo confuso. Ajax olhou para todos eles. Por quê? Uma voz veio de trás. Garoto, se você valoriza sua vida, então vá embora. Estou de bom humor hoje e não quero matar um pirralho como você. Ajax se virou e viu um homem. Ele era um jovem adulto alto e musculoso, com cabelo preto curto e espetado, mantido penteado para trás. Ele também tinha um sutil pico de viúva. Entre suas características mais notáveis estavam olhos roxos com pupilas finas, como as de um gato, e dentes afiados como navalhas. Oh, eu valorizo muito a minha vida. Ainda mais depois de ser repreendido pela vovó. Mas eu não deixo meus amigos para trás. Quem é você e por que você pegou Alphonse? Ajax perguntou enquanto estava pronto para lutar. Ele alharra, que garoto incrível. Vou me divertir ensinando uma lição a você mais tarde. Mas por enquanto, deixe-me me apresentar a você, Alphonse Auric. Eu sou Gred. Esta é minha gangue de Chimera. Gred apresentou. Quando ouviram Chimera, Ajax e Alphonse se entreolharam. Eles imediatamente se lembraram de Nina e seu pai. Desde quando Quimera começou a falar? Perguntou Ajax. Não há como você ser uma quimera, acrescentou Alphonse. Gred voltou para Alphonse e disse. Não tem como, não tem como. Já que a garota que está sentada dentro da sua armadura é uma quimera que foi transmutada com uma cobra. E Loa, que está atrás de mim, ele foi transmutado com uma vaca. Fora isso, temos um lagarto e um crocodilo. O cara com quem você lutou antes mijou com uma perna levantada. Você é um cachorro? Alphonse perguntou com uma cara de surpresa. Sim, isso é bem conveniente, na verdade. O cara do cachorro respondeu. Mas Alphonse estava incrédulo. De jeito nenhum. Quem você vai dizer que realizou a transmutação com sucesso? O exército, claro. Pela sua expressão, bem-vindo ao lado negro do mundo. Como um alquimista de estado, você deve ter ouvido esse ditado várias vezes, que vocês não são nada além de cães do exército. Adivinhe, eles literalmente tentaram fazer seus soldados cães e outros animais com a ajuda da alquimia. O exército não é tão fofo e bonito quanto você pensava, garoto. Em outra nota, eu não sou uma quimera. Eu sou um homúnculo. Gred disse. O que é isso? Perguntou Ajax. Humanos que foram criados artificialmente. É isso que eu sou. Sim, você deve ter lido sobre mim nos livros. Ganância revelada. Não, você está mentindo. Não há ninguém conhecido que tenha feito um homúnculo. Alphonse argumentou. Deixe-me dar um exemplo então.
Greed se levantou e de repente um dos membros de sua gangue quebrou sua cabeça com um grande martelo. Então, para o choque deles, a cabeça de Greed foi curada com um raio vermelho ao redor dela. Uau, isso é tão legal, exclamou Ajax. Sim, esse é o poder de um homúnculo. Mas falso a crença de que somos imortais, eu não sou. E o que eu quero é algo que você tem, Alphonse Auric. Você atingiu a imortalidade prendendo sua alma naquela armadura. Diga-me como você fez isso. Greed perguntou com excesso de zelo. Não fui eu quem fez isso, respondeu Alphonse. De repente a porta do restaurante se abriu e algumas pessoas em trajes militares entraram. Era um fogo aberto e os soldados atiraram em todos ali. Então um homem entrou lentamente. Ele tinha um tapa-olho em um olho e uma espada na mão. O que temos aqui? Filho de um general conspirando com criminosos? Alphonse também? Bradley falou. Somos apenas espectadores aqui, pirata. Alphonse aqui foi capturado por essas pessoas. Ajax explicou. Não estou convencido. Bradley sacou sua espada. Ice rapidamente ficou na frente de Ajax. Ele não ia deixar nada acontecer com Ajax dessa vez. Ele estava com medo da avó furiosa. Tenha cuidado, pirata. Você não quer fazer isso. Ice o alertou. O que é isso? Um gato falante? Que descoberta maravilhosa. Tenho certeza de que os cientistas da Central vão se divertir dissecando você. Bradley disse calmamente e correu para frente, cortando membros da gangue Chimera. Greed e alguns dos outros correram em direção aos túneis subterrâneos. Ice desapareceu de seu lugar e reapareceu na frente de Bradley. A espada de Bradley foi cortada em 3 pedaços. Eu avisei você. Capítulo 557. O que é você? Bradley perguntou a Ace em choque. Ele nunca tinha visto um animal tão rápido e poderoso. Não vale a pena contar a você. Ace respondeu e cortou o braço de Bradley. Devo considerar isso um ataque do universo geral? Bradley ameaçou. Mas Ace não parou. Ele nem está aqui, você ainda está com tanto medo dele. Vá em frente, pense o que quiser, mas logo você vai perceber o quão pequeno você é diante do grande esquema das coisas. Ele zombou dele. Então um mero gato me ensinará sobre o mundo. Bradley não desistiu. Em vez disso, ele começou a tirar o tapa-olho. Ice e Ajax viram a tatuagem de Ouroboros no globo ocular. Isso deu a Bradley uma habilidade especial chamada de Olho Supremo. Enquanto ele lhe concede uma visão extrasensorial de seus arredores gerais, a verdadeira habilidade do olho era a precognição, permitindo que Vrat antecipasse perfeitamente e eficientemente todas as variáveis e os ataques de seu oponente e agisse com eficiência absoluta sem nenhum esforço. Ele pode se adaptar perfeitamente a todos os fatores, alcançando a máxima eficiência na estratégia ofensiva e defensiva, garantindo resultados ótimos enquanto houver a menor chance e dependendo dos meios à sua disposição. Um simples olhar detectará a natureza, os pontos fortes, fracos, etc. do seu oponente ou obstáculo, tornando-o um estrategista de campo militar perfeito. Ele imediatamente antecipou o golpe de garra de Ace e desviou. Então ele olhou para Ace para entender seus pontos fortes e fracos. Mas triste para Bradley. Quando você está contra a força absoluta, nenhuma quantidade de astúcia e precognição pode salvá-lo. Tudo pode ser derrubado com um soco forte. Era como se você estivesse no centro de uma explosão de bomba atômica. Mesmo se você tivesse 1 minuto, você ainda não seria capaz de escapar, porque a bomba representava a força absoluta. Como isso é possível? Como pode não ter fraqueza? Bradley pensou. Mas ele decidiu abortar e completar a missão que veio fazer. Ele correu em direção à outra sala do bar que dava para o sistema de esgoto do túnel subterrâneo. As olhou de volta para Ajax. Mas havia apenas ar vazio e Ajax não estava em lugar nenhum. Droga! Para onde esse pirralho foi agora? Ele reclamou. Ele também correu em direção ao esgoto. Quando chegou lá, ficou chocado ao encontrar uma rede inteira de túneis. Ótimo! Para onde ele fugiu agora? Eu deveria colocar uma coleira nele na próxima vez que o vir. Ouvi algo. Ace correu para um dos túneis da grande junção. Ajax correu para os esgotos porque a garota dentro da armadura de Alphonse correu para lá. Pare! Eu não quero te machucar. Ajax gritou enquanto corria atrás de Alphonse. Ei, pare com isso. Alphonse também falou. Eventualmente, a garota sentada dentro da armadura se cansou e parou. Ela respirava pesadamente. Isso é muito cansativo. Ela bufou. Saia de Alphonse, gritou Ajax. Não. Ela respondeu. Ajax foi em frente e tentou tirar o capacete, mas a garota também o pegou. Ele não colocou muita força, pois isso teria estragado a armadura. Tudo bem, então eu vou garantir que você nunca consiga sair. Você vai envelhecer enquanto estiver nessa armadura. Essa será uma boa lição para você. Ajax tentou assustá-la. Todos eles se aquietaram e viram Greed correndo em direção a eles e atrás dele estava Bradley. Eles o viram espancando e cortando Greed de novo e de novo. Logo, o amigo de Greed veio ajudar, mas eles também foram massacrados. Por que você está matando eles? Alphonse perguntou. Depois de matar todos eles, ele andou em direção a Alphonse. Eles são traidores de Amestris. É isso que fazemos com traidores. Ainda resta um, no entanto. Não. Ajax gritou. Ele sabia que essas pessoas eram provavelmente criminosas, mas porque todos eles não tinham outra escolha. Eles foram forçados a serem usados como experimentos pelo governo e essa era a única maneira de ganhar a vida, pois fazer trabalhos normais os faria serem pegos muito rápido. Mas por seus crimes eles só mereciam a punição atribuída a bandidos e não mortes. Ajax correu para impedi-lo de matá-los. Mas Ajax tinha super força, não super velocidade. Bradley, enquanto isso, já havia alcançado Alphonse. Bradley prosseguiu para colocar a espada extra na armadura através da abertura ao redor da área do pescoço. Mas bem no momento certo, ele virou sua espada em direção ao Ajax que já estava se movendo. O próprio ímpeto de Ajax era uma ameaça para ele agora. Você ainda tem muito a aprender, garoto. Mas que pena, você não terá a chance de fazer isso. Bradley murmurou.
Para ele, essa era a melhor oportunidade de se livrar de Ajax. Ele sabia por Lust que esse garoto era forte demais para seu próprio bem. Além disso, agora ele sabia demais. Do nada, outra espada apareceu e parou a espada de Bradley. Finalmente encontrei você, Ajax, e você, Bradley, que bela tatuagem de olho você tem aí. A voz de Alexander veio. Bradley parou rapidamente para cobrir o olho, mas parou no meio. O que você está fazendo aqui, general? Oh, minha esposa me pediu para vir aqui e ajudá-la a encontrar meu neto. Você deve saber o quão importante é manter sua esposa feliz. Mas o que é isso? Você está tentando matar meu neto? Alexander perguntou, mas soou mais como uma declaração. Bradley olhou para Alexander com seu olho ultimate. Mas o que ele descobriu o chocou ainda mais do que quando viu a avaliação de Ads. Agora mesmo, o que seu olho estava lhe dizendo era que a morte era iminente para ele se lutasse com Alexander. O que é você? Bradley perguntou. Alexander riu. Hahaha, essa pergunta é um pouco irônica vinda de você. Alexander então se aproximou de Bradley e sussurrou. Comece a contar seus dias, eu vou tirar tudo que você e seu suposto pai presam. Apenas espere e veja tudo ser estragado. Agora, eu recomendo que você volte para o buraco que você chama de Cidade Central. Se você ousar fazer algo estúpido, eu vou garantir que todos os seus segredos sejam revelados. Junto com os segredos de todo o seu comando central que já vendeu sua integridade e honra pelo falso sonho de imortalidade. Ah, mais uma coisa, feliz aniversário, arrumei alguns presentes para você. Eu sei que seu aniversário não é hoje, mas ainda assim, meus presentes são dignos de serem chamados de surpresas de aniversário. Vá agora, ou serei forçado a matá-lo. Alexander o alertou. Bradley sentiu a intenção assassina de Alexander e pulou para trás. Ele fez alguns cálculos em sua mente e decidiu ir embora. Não valia a pena. Já era bom que não houvesse muitas pessoas aqui. Vovô, por que você o deixou ir? Perguntou Ajax. Alexander disse algo a ele, porque ele é apenas um peão. Eu quero alcançar o mentor e ele me levará até ele. De qualquer forma, vamos voltar. Olivia deve estar preocupada. Ah, sim, Alphonse. Diga para aquela garota sair. Alphonse removeu a cabeça e deixou a garota assustada sair. Alexander, enquanto isso, reverteu o tempo de alguns corpos e os trouxe de volta à vida. Mas ele também não os deixou esquecer a sensação de morrer. Alexander também colocou todos eles em time torture de serviço comunitário por 100 anos. Então ele deu a eles suas instruções. Não procurem por Greed, o caminho dele leva à morte. Ele é parte de um grande esquema planejado pelos militares para destruir o país e todo o seu povo. Posso ajudar todos vocês a obter novas identidades e viver uma vida comum, com a promessa de que quando chegar a hora, todos vocês se levantarão e testemunharão contra Bradley e o exército. Alexander os aconselhou. Por que deveríamos confiar em você, um militar? Argumentou Martel, a mesma garota. Porque eu salvei vocês e sou a melhor chance que vocês têm de uma vida melhor. Peguem ou deixem, vocês não significam muito para mim. Eu só queria ajudar pela bondade do meu coração. O exército não é cheio de Bradleys, sabia? Me deem sua resposta até hoje à noite. Cuidem-se. Alexander acenou com a mão e saiu com Ajax e Alphonse. Ajax. Alphonse. Do nada, duas mulheres apareceram do lado de fora do prédio. Elas pareciam furiosas e prontas para explodir qualquer coisa. Alexander riu. Oli, que bom ver você. Capítulo 558. Nos esgotos. Os chapéus estavam seguindo um som repetitivo. Onde diabos ele foi? Já fazia uma hora que ele tinha começado a procurar por Ajax e ele ainda não tinha encontrado. Tudo que ele conseguia ouvir eram sons. Mas, logo ele sentiu que o som estava se aproximando, então correu em sua direção. Arraia. Te encontrei. Chapéus pularam. Mas não era Ajax. Para o choque de Ads, não era nada além de um cachorrinho do tamanho de uma batata. Uma porra de um filhote de cachorro. O que diabos você está fazendo aqui, pequeno filhote? Ads perguntou ao cachorrinho. Mas o cachorrinho estava muito assustado e manteve a cabeça escondida entre as patas. Ele também tremia de medo. Não parecia nada além de uma simples bola de pelo nessa posição. Ads suspirou e se aproximou. Ele deu um tapinha no cachorrinho com as patas. Isso só fez o cachorrinho fazer barulhos estridentes. Olhe para cima, garoto, ele disse. Mas vendo que o cachorrinho ainda não se movia, Ads usou outro jeito. Se você não se levantar, eu vou te comer. Você quer que eu te coma? O cachorrinho levantou a cabeça lentamente e espiou Ads. Seu rosto parecia sem cor de medo. Arco. Não vou te comer. Estou em uma dieta rigorosa de leite ultimamente. De qualquer forma, o que você está fazendo aqui? Onde estão seus pais? Ads perguntou. Arco. Arco. Ah, seu cachorro criança idiota. Eles não estavam brincando de esconde-esconde com você. Essas crianças te jogaram no esgoto e fecharam a tampa porque não te queriam. Eles também não estão procurando por você. E já que você não tem mãe, como você ainda está vivo? Ads perguntou. Arco. Suspiro. Então ratos te assustam e você anda comendo baratas aqui. Garoto, você não vai sobreviver um dia sequer fora desses esgotos. De qualquer forma, me diga o caminho para o Devil's Café. Ads ordenou. Recorra. O cachorrinho latiu energicamente e orgulhosamente liderou o caminho. Graças a Deus, finalmente posso sair deste lugar. Ads seguiu o cachorrinho do tamanho de uma batata. Ele levou Ads até uma parede com uma escada. No telhado estava a tampa do esgoto. Então é isso? Ads pulou e jogou a tampa fora. Mas então ele olhou para baixo novamente. Para o cachorrinho peludo e sujo. Seu rosto tinha um sorriso feliz enquanto seu rabo balançava. Ads não sabia, mas esse cachorrinho estava nos esgotos há um mês e estava muito deprimido. Ele também não conseguia encontrar ninguém para interagir e ver Ads o deixou muito feliz, embora um pouco assustado também. Por que você não me segue? Perguntou Ads. O cachorrinho tentou subir, mas caiu várias vezes.
Só conseguiu alcançar a terceira escada. Mas seu rosto ainda parecia feliz. Suspiro. Hades pulou e agarrou o cachorrinho com sua garra. Então ele saiu do esgoto. Au. Ok, não precisa dizer obrigado. Agora você segue seu caminho, eu sigo meu caminho. Hades colocou o cachorrinho no chão e seguiu seu caminho. Mas depois de se afastar alguns metros, ele olhou de volta para o cachorrinho idiota sorrindo estupidamente para ele. Seu rosto mostrava total inocência. A fofura também era um ponto positivo. Esse garoto não vai sobreviver aqui. O mundo dos humanos é ainda mais imundo e cruel do que a natureza selvagem, pensou Hades. Ele olhou novamente para o cachorrinho. Agora ele tinha uma visão melhor, pois estava na luz do dia. O pelo do cachorrinho estava sujo e seu corpo parecia desnutrido. Por alguma razão, isso fez Hades se lembrar de seu próprio passado. Algo que tinha acontecido há muito tempo. Ele até tinha se esquecido disso. Flashback. Hades já foi um gato normal da vizinhança. Mas uma coisa que o tornava diferente era seu sorriso largo. Ele costumava assustar as pessoas. Quando ele nasceu, sua mãe o deserdou por parecer muito fora do comum. Ele foi forçado a sair da área onde sua mãe e irmãos viviam. Hades então vagava pelas ruas como um pequeno gatinho perdido. Às vezes, algumas almas boas lhe davam comida, mas outras vezes ele costumava procurar no lixo. Seus dias eram cheios de tristeza e confusão. Por que eles me odeiam? Eu nunca fiz nada de ruim para eles. Ele costumava se perguntar, mas ele continuou recebendo ódio com o passar do tempo. Alguns humanos até atiravam pedras nele ou tentavam chutá-lo. Lentamente, eles também começaram a vê-lo como o gato da má sorte e sempre o expulsavam. Ele não conseguia nem procurar no lixo depois disso, pois ficava principalmente perto das casas das pessoas. Então, ele começou a roubar e causar problemas para as pessoas. Ele costumava roubar comida e todos os tipos de coisas. De longe, seus favoritos para roubar eram os chapéus das pessoas. Isso porque ele sentia que também era humano depois de usá-los. Depois de algumas semanas, as pessoas ficaram muito bravas e planejaram matá-lo. Uma caçada completa foi lançada para matar o gatinho. E eles quase tiveram sucesso. Bem quando ele foi pego em uma pequena gaiola e prestes a levar um tiro, um homem apareceu. Ele parecia velho e sábio. Ele sorriu alto e pegou Hades em seus braços. Ele acariciou Hades como se fosse sua mãe. Hades nunca se sentiu tão amado em sua vida e decidiu dar tudo de si a este homem. Ele até morreria se isso significasse isso. Oh, que gatinho fofo. Você gosta de chapéus? Bem, então eu vou te chamar de chapéus de agora em diante. Venha, eu tenho milhões de chapéus em minha casa. De alguma forma, o homem também o entendeu e o acolheu. Ele o levou para um lugar distante, onde muitas pessoas chamavam o homem de Deus. Seus dias se tornaram mais felizes desde então e ele nunca olhou para trás. Ele era grato a Deus e ainda permanecia um pouco desdenhoso em relação aos humanos, exceto por todos de Fichem. O flashback termina. Hades se viu no cachorrinho. Na verdade, o cachorrinho era até melhor que ele, pois não odiava humanos. Ou talvez ele fosse apenas estúpido, mas ainda assim, ele não podia deixar o cachorrinho assim. Não quando ele tinha o poder de fazer algo. Suspiro. Vou me arrepender disso. Garoto, siga-me. Hades disse e também usou sua magia para limpar a sujeira de seu pelo. Au. O cachorrinho correu até Hades com suas patinhas minúsculas e o seguiu alegremente. Ele latiu muitas vezes para fazer perguntas demais. Hades já estava se arrependendo de sua decisão. Alexander veio para a casa de Curtis depois de toda a aprovação no Devil's Nest. A Jax estava bem, então eles não tinham nada com que se preocupar. Izumi também ficou preocupada com Alphonse. Quem diria que pessoas tão perigosas viviam em Dublito? Acho que terei que ajudar a polícia aqui. Não quero que meus filhos vivam em um lugar assim. Izumi exclamou. Professora, criança? Alphonse perguntou. A última coisa que ele sabia era que ela não podia ter filhos. Haha, estou curada agora. Graças à Lady Olivia. Ah, este deve ser o Sr. Alexander. Estou encantada em conhecê-lo. Izumi cumprimentou Alexander entusiasticamente. Aos seus olhos, agora ele era Deus porque falou com Truff e o fez ceder. Alphonse olhou para Alexander com estrelas nos olhos. Cidade Central Subterrâneo. Vratz trouxe Greed ao Father para seu julgamento. Luz também estava ansiosa por essa reunião porque era necessário decidir o que seria feito sobre o General Universo. Eles agora estavam se concentrando em ampliar seu círculo de transmutação porque Creta e Airugo agora faziam parte de Amestriz. Mas o universo geral agora estava criando problemas demais para eles. Capítulo 559. Quem é esse universo geral e por que estou sendo notificado sobre isso agora? Ele é quem matou a Gula. O pai perguntou a Vrat. Ele é o homem que trouxe Creta e Airugo para nossa ocupação. Ele é a razão pela qual seremos capazes de fazer um círculo de transmutação maior do que antes. No entanto, quando o vi, ele pareceu saber demais. Ele sabia seu nome também, mas duvido que ele saiba do nosso plano. Vrat explicou. E como é que ele descobriu sobre nós? Além disso, como ele é forte o suficiente para matar um de vocês e até mesmo dominá-los? Pai perguntou. Não sabemos, pai, Luz falou. Ela não achava que Alexander realmente tinha visto a memória de Glutone. Se tivesse, ele já teria atacado o pai. Ela também não queria contar nada ao pai, pois isso lhe renderia uma punição. Ela continuou, eu acredito que ele também viu a verdade. Eu nunca o vi usando uma matriz de transmutação. No entanto, o que eu achei mais intrigante é que ele também não usa movimentos de mão. Assim como você. Interessante. Deixe-o em paz, não queremos fazer inimigos desnecessários. Não quando estamos tão perto de completar nosso plano. Quando o dia prometido chegar, ele provará ser uma ótima adição. O pai ordenou a todos. Sem que ele soubesse, não importava se ele perseguisse Alexander ou não. Alexander ainda viria atrás dele. Afinal, esse era seu trabalho. Vamos lidar com a ganância então.
Cidade Central. O Coronel Mustang estava virando todas as pedras possíveis em sua busca pelo assassino de Hughes. Mas ele não sabia que Hughes estava mais perto dele do que ele poderia imaginar. Hughes também estava trabalhando no mesmo prédio que tinha o escritório de Alexander. Agora, Alexander havia substituído toda a equipe do prédio por seus próprios homens ou pessoas de confiança que tinham mais honra do que o desejo de se tornarem imortais. Hughes não usava mais um traje militar e também tinha uma barba grande. Ele também havia parado de usar óculos e seu penteado era novo. Então era muito difícil para qualquer um reconhecê-lo. Além disso, Alexander também havia colocado magia nele. Seu departamento era chamado de alocação de recursos e tinha seus olhos em cada cens gasto pelos militares. Ele também era o misterioso dono das indústrias Ezreal. Alexander não conseguia usar o universo, então ele apenas usou as 5 letras do reverso do seu sobrenome. Eles já tinham lançado seus novos carros e tratores. Eles também eram muito baratos. Até mesmo os militares tinham encomendado milhares deles. Mas o trabalho principal de Hughes era espionar o governo sem nem mesmo deixar ninguém saber que ele estava espionando. Essa era a vantagem de ser bilionário. Todos os tipos de pessoas poderosas viriam até você como se você fosse uma lâmpada no centro de uma horda de mariposas. O chefe te enviou isso. Um serafim deu um pacote a Hughes. Ele abriu em seu escritório e leu. Os materiais dentro chocaram, para dizer o mínimo. Então Furrer é realmente um deles e muito provavelmente todo o comando central está comprometido. Bem, não é de se espantar que eles tentaram me matar. Ele pensou e se levantou. Era hora de ele começar a fazer Mustang e alguns outros soldados honestos verem a verdade. Ele precisava organizar algumas coisas para colocar as coisas certas no lugar certo e então se reportar a Alexander para obter permissão para seguir adiante com o plano. Dublito, onde está Atos? Alexander perguntou. A Jazz e Olivia olharam ao redor. Isso é estranho. Ele estava comigo no pub. Alexander pegou o telefone e ligou para Atos. Onde você está? Ele perguntou. Atos tirou o telefone do pelo grosso e respondeu. Ah, é você. Estou voltando para casa. Eu me perdi procurando por Ajax. Ele está bem? Sim, ele está bem. Estamos na casa dos Curtis. Alexander o informou e desligou. Ok, ele virá em breve. Agora, Edward e Alphonse Auric, venham aqui, tenho algo para contar a vocês dois. Alexander falou, deixando os dois irmãos nervosos. Ele era um grande general agora, o segundo em comando de Amestris, então eles se sentiram um pouco sobrecarregados. Os dois caminharam em direção a Alexander e se levantaram rigidamente. Truff disse a Alexander para não se intrometer no destino desses garotos por um tempo. Ele ia esperar agora, mas ele ainda ia ajudar os dois. Vocês dois não precisam se preocupar com nada. Eu os transferi para o meu escritório. Estou dando a vocês total liberdade para perseguir seu objetivo de ter seu corpo de volta. Além disso, vocês podem me pedir ajuda a qualquer momento. Vocês dois estão na idade que meus netos teriam. Então, me chamem de vovô. Alexander os aconselhou. Se os dois encontrassem Truff agora, eles simplesmente teriam seus corpos de volta. No entanto, Alexander estava mais preocupado com Alphonse, pois sua fina armadura de metal era sua tábua de salvação. Se a simples tatuagem feita de sangue fosse destruída, Alphonse também iria embora. Alphonse, venha para frente e Alexander o chamou. Alphonse se aproximou dele. Sim, general. É o vovô para você. Agora, eu sei que em breve você terá seu corpo de volta, eu confio. Mas até lá sua armadura precisa ser mantida segura. Para isso eu vou reforçar sua armadura com um metal melhor que é quase indestrutível. Alexander declarou. Sério? Alphonse perguntou incrédulo. Ele também sabia de sua própria deficiência e se o que Alexander disse realmente acontecesse, então seria realmente útil para ele. Sim, Alexander estalou os dedos e uma reação alquímica aconteceu por toda a superfície da armadura de Alphonse. Não havia necessidade de nenhuma reação, mas ele fez acontecer para dar a sensação de que ele usou alquimia. Bom, Edward, venha você também. Vou melhorar seu braço e sua perna. Alexander ofereceu. Edward não se intimidou e também comprou um braço e uma perna de vibranium. Uau! É tão bom andar sobre isso. É leve também. Edward exclamou e tentou vários movimentos. Ha. Sim, sim. Ok, agora preciso voltar. Tenho trabalho a fazer. Vocês dois, enquanto isso, devem ir encontrar o Coronel Mustang. Ele pode ter algumas pistas novas para vocês dois. Ele também foi transferido para a central. Alexander os aconselhou e se levantou. Mas os irmãos Elric fizeram caretas irritadas quando ouviram o nome de Mustang. Bam, a porta abre. As entrou silenciosamente. Ele parecia cansado por algum motivo. Então, para o choque de todos, um cachorrinho fofo também entrou, provavelmente seguindo Atos. Arco. Au. Alexander entendeu as palavras, diferentemente de outros. Pelo que era, ele conseguia sentir porque Atos parecia cansado. Onde estamos, boss? Por que estamos aqui, boss? Ah, quem é esse? E aquele, boss? Uau, esse lugar é legal, boss. Estou com fome, boss. Todas essas foram perguntas feitas pelo cachorrinho em um intervalo de segundos. O cachorrinho olhou para tudo ao seu redor com entusiasmo e olhos estrelados. Todos não puderam deixar de gostar dele porque ele era muito fofo. Capítulo 560. O que está acontecendo, Atos? Alexander perguntou. Suspiro, velho. Conheça o Chape. Eu o encontrei sozinho nos esgotos, jogado por um bando de crianças humanas. Fiquei com pena e o acolhi. Atos explicou e pulou no colo de Olivia para ganhar alguns merecidos tapinhas e arranhões. O cachorrinho também correu até Olivia e pulou em volta dos seus pés. Boss, me pegue também. O cachorrinho latiu. Droga, ele não consegue ficar quieto um segundo, reclamou Atos.
mas Olivia pegou Chape delicadamente e o trouxe para perto do seu rosto. Você é tão pequena e ao mesmo tempo tão cheia de energia, Olivia murmurou. Ao lamber, Chape lambeu o rosto de Olivia de forma fofa. Isso a fez começar a rir. Que criança fofa. Bom trabalho, Ats. Você finalmente adotou seu primeiro filho. Olivia riu e deu um tapinha em Chape. Alexander caminhou até eles e também deu um tapinha em Chape. Fofo mesmo. As crianças em casa adorariam brincar com ele. Chomei certamente o receberá de braços abertos. Mais uma pessoa para ele compartilhar seu amor por sorvete. Ats, seja um bom pai. Cuide dele agora. Alexander deu um tapinha em Ats e Chape e saiu. Boss. Quem são esses dois? Eu os amo tanto. Eles são tão legais. Chape latiu. Esse era o velho e essa é a gentil e gentil vovó. Nunca a desrespeite, ok? Ais o instruiu. Então eu vou abraçá-la e mostrar meu amor por ela. Chape respondeu e abraçou a barriga de Olivia com suas patinhas minúsculas. Olivia continuou rindo depois de ver as trocas entre Ats e Chape. Cidade Central, Bradley estava de volta ao seu escritório agora. Ele continuou pensando nas últimas palavras que Alexander disse antes de sair. A coisa sobre uma surpresa de aniversário. Ele ainda não tinha descoberto do que se tratava. Ele estava honestamente um pouco nervoso com tudo isso. Toque, Fourrier, há uma encomenda de alta prioridade para você. O assistente o informou. Ótimo, coloque na minha mesa e vá embora, ordenou Bradley. Era uma caixa grande embrulhada em papel de presente. Bradley estava tendo um pressentimento sinistro com isso. Sozinho, ele abriu a caixa e encontrou 27 relógios de bolso State Alchemist Stemistal Identification e uma carta sem assinatura. Em um segundo, ele entendeu o que isso significava. Todos os nomes nesses relógios pertenciam a alquimistas estatais que participaram da Guerra Civil de Shao e mataram pessoas alegremente. Havia pessoas como Kimbley. Ele então finalmente leu a carta. Havia apenas algumas letras escritas nela, mas ele não sabia o que significava. Feliz aniversário, kkkk. O que significa LMAO? Ele pensou. Bradley rapidamente colocou a caixa debaixo da mesa. Entre. Seu assistente veio com um arquivo. Fourrier, este é o relatório de situação do evento da prisão de ontem. O que aconteceu na prisão? Bradley perguntou. Senhor, Sof J. Kimbley e mais 10 prisioneiros foram encontrados enforcados em suas celas. É impossível para qualquer um entrar na prisão. Então estamos investigando porque todas essas pessoas cometeram suicídio. O assistente relatou. Ok, prossiga conforme o planejado. Me informe se encontrar alguma coisa. Ele ordenou. Uma vez, quando ele estava sozinho novamente, ele olhou pela janela. Então esse era seu presente? Agora não se importe se eu fizer o mesmo. Cidade Central, agora que Hugh sabia que o Fourrier era um traidor. Ele precisava contar isso a algumas pessoas. Mas de uma forma que as pessoas sentissem que foram elas que descobriram isso. Então, ele implementou um plano. Ele só precisava ter certeza de que Mustang soubesse disso, pois Mustang contaria à sua equipe e também ao Tenente-General Grumman. Grumman também terá alguns aliados próximos que o seguirão. Ele foi encontrar Alexandre, que tinha acabado de retornar à central. Senhor, preparei este plano. Ele entregou um arquivo a Alexandre. Alexander leu com cuidado. Então você quer fazer Mustang ver o homúnculo em pessoa. Bem, como você está planejando fazer isso? Simples, revelaremos as informações sobre onde Mustang manteve Belry the Butcher e Slicer Brothers secretamente. Tenho certeza de que o homúnculus tentará cortar as pontas soltas. Hugh sugeriu. Bom, também mande alguém dizer a Mustang que eu quero encontrá-lo. Eu alimentarei algumas palavras em sua mente para que ele perceba a trama rápida e precisamente. Alexander ordenou a ele. Mal posso esperar para que tudo isso acabe. Sinto falta da minha linda filhinha. Hugh saiu enquanto se vangloriava. Depois de um tempo, Mustang chegou ao seu escritório. General, você perguntou por mim? Mustang entrou. Sim, entre e sente-se. Alexander acenou com a mão. Café ou chá? Alexander perguntou. Nada, general. Mustang negou. Ele estava agindo de forma muito rígida. Ele ainda estava no processo de entender quem era um inimigo e quem era um amigo. Acalme-se, garoto. Não precisa agir tão rigidamente. Aqui, beba este chá. Este é o melhor chá que você encontrará no mundo. Meu amigo cultiva. Alexander se gabou e lhe deu uma xícara de chá. Mustang sorveu um pouco e imediatamente se sentiu tão fresco e leve. Era como se ele estivesse no meio de uma pradaria na primavera. Isso é algum tipo de droga nova, ele pensou. Bebedores de primeira viagem geralmente têm essa cara. Não, isso não é uma droga, mas apenas folhas de chá frescas e incríveis. Mas não vou negar que beber isso vai te deixar viciado. É tão bom, Alexander explicou. Ele agora deixou Mustang à vontade. Posso saber por que fui chamado aqui, senhor? Mustang perguntou. Não convocado, mas convidado. Ouvi dizer que você era um bom amigo de Grumman. Ele é um bom homem. Pena que ele foi jogado fora para a cidade do leste. Alexander chegou ao ponto principal. Qual foi o motivo, se é que me permite saber? Perguntou Mustang hesitante. Bem, tudo que posso dizer é que algo foi proposto a ele pelos superiores e ele negou. Então, ele foi punido extraoficialmente. Alexander revelou. Mustang engoliu em seco. Quem poderia ser mais alto que um tenente-general? Apenas os homens do Comando Central e o Fourrier. E você, senhor? Você aceitou essa proposta? Ele perguntou mais. Seus instintos estavam lhe dizendo para parar, pois qualquer que fosse essa proposta, não era nada bom. Alexander riu, Eles não ousariam propor nada para mim. Nenhum deles tem coragem de me punir. Bem, de qualquer forma, você sabia que o Fourrier foi recentemente para o sul. Doblito para ser mais preciso. Os irmãos Elric também estavam lá.
Eu também estava lá, pois minha esposa me convidou. Mas adivinha o que eu vi? O Furrier estava pessoalmente massacrando uma gangue de bandidos. O mais surpreendente foi que a gangue alegou que eles eram ex-militares, mas foram usados como cobaias pelos militares e transformados em quimeras. Os olhos de Mustang se arregalaram. Isso implicava que os militares estavam limpando os trilhos e até mesmo o Furrier estava envolvido. Bem, há muitas coisas acontecendo no país. A maioria delas é ruim. Tantos massacres em Inchal, Leor e recentemente uma revolta ocorreu em Creta. Os militares enviados pela central estavam prestes a matar todos lá também, como em Inchal e Leor, mas eu os parei. Acontece que as pessoas estavam apenas protestando porque não estavam recebendo necessidades básicas como água e comida. Eu tive que assumir à força o comando da região de Creta. Alexander revelou. Mustang não conseguia entender completamente porque eles estavam dizendo tudo isso, mas ainda sabia que havia uma razão oculta. Alexander então se levantou e olhou para o relógio. Ah, é hora de eu sair. Continue seu trabalho, coronel. Mustang saiu do escritório com muitas perguntas para as quais sabia que precisava encontrar respostas. Mas ele também começou a confiar um pouco mais em Alexander inconscientemente. Parece que preciso falar com o tenente-general Grumman, ele pensou.